Boa noite, meus dricosos! Boa noite, valiosos! Hoje estamos aqui no estúdio, então, gente, com mais uma entrevista maravilhosa e com um assunto arrebatador, né, Porreta. amiga? Meu Deus do céu! Olha, esse aí também arrepio dos pés à cabeça. Mas para iniciar hoje esse vídeo também, nossa terceira entrevista aqui no podcast Manezinha Carioca, a gente quer agradecer aos nossos patrocinadores e hoje tem novidade de primeira mão aqui para vocês, lá da Subway da Tenente Silveira. Gente, tá vendo essa caixa aqui? Tá recheado de comidinha aqui pra gente, pro estúdio, com a nossa convidada, com o pessoal da equipe aqui do estúdio. E esse aqui é a nova caixa deles. Então, você encomendou a sua? Novinha, saiu Novinha, do forno né, amiga? agora. Você que quer encomendar o seu combo família, combo amigos, a Subway agora tem novidade pra vocês nessa caixa maravilhosa também. E, amiga, quem são os outros patrocinadores, amiga? E o nosso outro parceiro, JP Empadas. Ai, gente, que maravilhoso. Gente, entra lá no Instagram, JP Empadas 2023. Faça o seu pedido. Eles fazem tudo assim no dia, sob encomenda. Tudo fresquinho, né, amiga? Tem integral também, quem é fitness, como nós, né, amiga? Tem fitness, tem integral. Aí tem Vários de sabores, ostra, né? tem Meu bergão, Deus. vários sabores. Uma variedade. Tá? Você escolhe. É frango, você O escolhe o que cheiro tá você quer. matando. Tá bom, né? E agradecer também a Goma Vitamin, nossa patrocinadora também, por fornecer as nossas vitaminas diárias, gente. Que olha, que gominhas maravilhosas e Bom, viciantes. né? E lembrando vocês, seguidores, que tem cupom de desconto pra vocês, Manezinha Carioca 10, lá no Instagram. Então, entrou no site da Goma Vitamin, não esqueça de colocar o cupom da Manezinha Carioca e se deliciar nessas gominhas, cuidando da sua saúde. Né, amiga? É isso aí. E adquirindo, dá um retorno pra nós, né, amiga? Se estão gostando, o que Comprou vocês com o acharam nosso da cupom? gominha. Marca a gente, que a gente Isso. faz questão de repostar isso pra vocês também. E lembrando também, mais um parceiro nosso, a Opico Mega Store. Gente, que loja, que casal maravilhoso, Sabrina e o esposo. Agradecer, assim, por tudo, pela atenção que sempre tá nos dando, né, amiga? Meu Deus. Equipe maravilhosa, pessoal maravilhoso, loja espetacular, a estrutura das lojas deles. Eles estão com 3 lojas E no inaugurando centro. agora a da Surf também, que vai Surf. inaugurar, né? Além da liquidação que eles estão fazendo, gente. Liquidação total da loja com peças novas maravilhosas. Então aproveite também. Corre lá e já garanta o seu look. Adoro! Então, E agora, amiga? E agora, agora- que notícia que a gente vai dar pra eles? Quem a gente tem aqui no estúdio hoje? gente, a gente trouxe hoje uma querida. Já conheço essa pessoa há um tempinho. E quando a gente começou esse podcast, eu falei, não, vamos trazê-la, né? Vamos trazer, porque não... É um conteúdo É que um- tem que ser é. debatido. E não gosta de falar nada, né? Não, ela não gosta, gente. Ela é tímida. Ela é tá? muito tímida. Ela é vocês uma vão pessoa muito tímida, então a gente vai ter que dar uma puxadinha nela aqui junto. É. Então, hoje a gente trouxe, ela é terapeuta coach, ela vai falar, explicar o que significa, vai, né, a profissão dela, eu vou deixar pra ela, tá? Então, hoje aqui no estúdio conosco, Vera Gauer! Coisa boa, né, Seja gente? muito Bem-vinda, bem-vinda no amor. podcast Manezinha Carioca. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, nessa noite maravilhosa, com o nosso terceiro episódio do Manezinho Carioca. E tendo essa presença ilustre, gente. Terapia holística. Que engloba muita coisa, né, Vera? Muita coisa, um pacotaço, né? Meu Primeiro, Deus. assim, obrigada pela gratidão pela oportunidade, né? E eu não desperdiço nenhum convite. Adoro! Nunca desperdiço, porque eu acho que entendo que é a oportunidade da gente colocar a nossa voz, o nosso trabalho para o mundo. Exato. Né? E nesse colocar a voz no mundo, eu já estou falando do que significa então, ser terapeuta holístico, né? Que para muitas pessoas ainda é algo muito distante, muito desconhecido. Né? Sim. Então, o que é um terapeuta holístico? Vocês vão ver que eu vou falar com a mão e vou falar com vício de professora, né? Também ainda falo com a voz, falo com a mão, assim, com tudo que eu sou. E vocês já perceberam que ela é bem, como é que se diz? Bem envergonhada, né? Total. Timidez é um caso sério. Então, fica à vontade, Anos o de microfone praia. é seu, tá? Anos de praia, né? Então, acho que assim, para algumas coisas tem que ser. Então, a terapeuta holística, o que ela faz? Gente, primeiro, acho que a gente falar um pouquinho do que é o holos. O holos é o todo. Então, mais do que nunca é importante que a gente preste atenção, que eu sou um holos, eu sou um todo.
E o universo que tem também é um todo. Então, quando um terapeuta, ele se prepara para te ajudar a partir daquilo que são os sintomas que você tem, as doenças, os desequilíbrios, né? Os senões que a gente tem, as dores que a gente tem. E aí o terapeuta holístico, com algumas técnicas, ele vai te ajudar a encontrar o seu melhor lugar. Ou seja, tá desalinhado? Vamos alinhar. É chakra? É reprogramação? Enfim, é um conjunto. Eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma psicopedagoga, eu não sou uma psicoterapeuta, eu não sou uma psiquiatra, eu sou uma terapeuta holística e que junta, então, o cardápio que eu digo, né? O cardápio das terapias, ele é muito amplo e eu sou coach, que para mim, ser terapeuta coach ou terapeuta holística e coach, para mim é um casamento perfeito. Ficou claro, meninas? Ficou claríssimo. Olha, é uma informação nova para mim, gente, que eu não fazia ideia o que era uma terapia holística ou terapeuta holística. Então, é uma gama muito grande de informações nisso tudo aí. E hoje a Verinha, então, vai tirar todas as nossas dúvidas. E se você também tiver alguma dúvida, nesse vídeo aqui embaixo, você pergunta pra gente, que a gente faz questão da Verinha fazer as respostas para vocês. Combinado. Então, vamos lá, Vera. Vamos lá. Começando esse enigma. Delícia. Você trouxe para nós hoje, falar do que, assim? Vamos lá. É autoconhecimento. Fala para nós aí, então, sobre o autoconhecimento. Bem, hoje eu trouxe para a gente fazer um bate-papo, autoconhecimento como fator, como chave de auto-performance e também de sucesso pessoal. Por quê? Nunca, talvez, na história da humanidade, a gente tivesse tanto acesso à informação. Tanto que a gente fala no nosso meio, estamos obesos intelectuais, né? Então, se por um lado, talvez nunca a humanidade estivesse tão perto dos meios de comunicação, da informação, do acesso também às terapias, ela também, muitos estão cada vez mais longe do que é ele mesmo, ou ela mesma. E com a pandemia, eu acho que, meu Deus, acho que aumentou assim mais ainda, né? Que ninguém podia fazer nada, ninguém podia sair de casa, era só redes sociais, sabendo do mundo pelas redes sociais, né? A pandemia trouxe para mim, assim, alguns paradigmas, alguns paradoxos, melhor dizendo, que foi. Primeiro, que essa falta de olhar para eu mesmo, ela bateu na porta de todo mundo. Maior ou menor proporção, ela bateu na porta. Isso foi uma das coisas, né, que trouxe a pandemia. A outra, relações. Por exemplo, você passava 8, 10 horas longe do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, porque ficar na escola e do pacotasse todo. Na pandemia, a gente não teve mais isso. Bonitos, bonitas vieram para dentro de casa, né? E aí, o fato de que a gente não tem autoconhecimento, a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, porque isso vai vir para um outro papo, um outro dia, porque isso é pano para manga, é muita coisa, é muito conteúdo, né? Mas assim, então o que aconteceu? O fato de a gente estar muito fora, eu falo a gente está muito out. O ser humano ainda está correndo muito para lá. E ele ainda não entendeu que ele precisa voltar para cá. Então, o autoconhecimento é aquela frase do Sócrates, conhece a ti mesmo. Quem que de fato, eu, Vera, eu, você, eu, a Drica, eu, a Val, eu, você que está acompanhando a gente, sabe de fato, ou é de fato, ou sabe de fato, que é quando ninguém está te olhando. E aí que começa o negócio bom. Vamos começar, então, para a gente dar uma historinha? Que eu já estou bem curiosa, estou bem arrepiada. Eu amo contar histórias, né? Depois vou deixar aí para vocês o meu Instagram. Ótimo. No período do primeiro ano da pandemia, como eu era professora e eu fiquei trancada dentro de casa, como todo mundo, eu precisava... O Instagram foi um caminho que eu encontrei para a sala de aula virtual e para falar das pessoas sobre autoconhecimento, entregar aquilo que eu fazia com tanta propriedade, mas não tanto a questão de ser assim, era fácil, era gostoso, meu coração batia feliz. Então, em 2021, eu contei 10 meses de histórias toda semana no Instagram, objetivando o autoconhecimento, sempre. E aí, com coach, com outras coisas, sempre com exercícios e tal, porque assim... sempre na intenção de levar a melhoria contínua para as pessoas. Então, hoje eu trouxe para ilustrar o nosso bate-papo a historinha do peixe Pichote. Diz assim, vivia o peixe Pichote em um lago, mas ali ele não era feliz. Para ele, o lago era escuro, sombrio, sem vida, muito triste. E para piorar, Pichote morria de medo do escuro.
Ao olhar a margem do lago, quanta beleza existia do lado de lá. Quantas cores, quanta vida. Mas Pichote precisava voltar ao seu triste e solitário lago, que era escuro e que era feio. Eis que, de repente, Pichote avista alguns peixes se divertindo. Plantas aquáticas cheias de vigor e com uma água limpa e cristalina. Teria parado ele em outro lugar e ele não estava sabendo? Assim, ele ficou a pensar. Nem medo o nosso peixinho sentia, tamanha era a alegria que estava batendo no seu coração. Então, ele entendeu. Como posso ser tão bobo? Estava nadando o tempo todo, com medo do escuro. Claro, eu só nadava de olho fechado. Muitas das vezes a gente segue a vida de olho fechado e não enxerga a beleza que a gente tem na frente da gente, às vezes, né? Quem não tem autoconhecimento, trafega nada de olho fechado. E esse é o primeiro convite da noite. Didático e claro desse jeito. E isso foi muito no início da pandemia. Depois que acho que o pessoal começou a enxergar o que era realidade, o que era a vida cotidiana dentro de casa, o que era conviver realmente com aquela pessoa. Um modo que eu brinco ainda com algumas amigas minhas, né, que tem um jeito. Agora tu enxerga que tu tem família, agora que tu enxerga a tua vida, os teus filhos, né, algumas coisas assim, porque muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, não tem essa convivência ou diálogo dentro de casa. E na pandemia se forçou a fazer isso. E isso, é claro, tem uns ainda que ficam na frente do celular. Né? Então, se tranca nesse mundo. Então, assim, é por quê? Porque olhar para o que eu sou, de fato, dá trabalho. Dá bastante trabalho. Tem que ter muito boa vontade. Porque, assim, eu sou linda e maravilhosa, mas tem um lado meu que não é tão lindo e tão maravilhoso. Eu sou cheirosa, sou bonito, cheiroso, não sei o quê. Mas tem um lado meu que não é. Porque a sombra e a luz, elas coexistem em mim. O autoconhecimento é conhecer o que é esse lado luz, esse lado que eu já sou, mas aquele outro lado que não é tão bonito. Né? E quando a gente vai falar de autoconhecimento, a gente vai falar assim, quando que você se olha? Quais são os seus traços de personalidade? Perguntem vocês duas que estão aqui, quem está no estúdio, quem está acompanhando, quem vai acompanhar a gente depois, né? Quem está acompanhando esse programa, esse episódio, né? Se pergunte. Quais são os traços de personalidade mais marcantes em mim? As meninas estão com os olhos delas assim. O download não completou ainda, elas estão fazendo a tarefa aqui ao vivo. Então, primeira coisa, quais são os traços de personalidade seu? Tá? Isso é a primeira coisa, quando a gente fala de personalidade. Os padrões de comportamentos que você faz todo dia do mesmo jeito, que você faz, não pensa, padrão a gente segue. Né? A gente age daquele jeito em determinada situação, a gente dá determinada resposta, ou a gente deixa dar resposta. Isso é padrão. Isso é padrão de funcionamento. Como eu penso, como eu sinto e como eu vou para ação. Isso é autoconhecimento. Tá? Isso é a primeira tarefa essencial de qualquer ser humano. E aí, quando a Drica fala da pandemia, cara, eu estava correndo, eu estava atrás das coisas. Quando eu me deparei que eu tive para o home office e outras coisas, eu não tive problema de ficar sozinha, porque eu adoro a minha companhia. Eu só disse pro meu filho, no início, porque eu moro sozinha, né? Eu disse pro meu filho, vem uma vez por semana que eu preciso conversar com alguém de fora, que não é só nas lives. Então, assim, porque era isso que eu sentia. E a sala de aula, óbvio, né, gente? Eu sou um ser que eu amo dar aula, adoro muvuca. Então, foi só isso. Gente, eu fiz ginástica, eu estudei, eu fiz a minha rotina dentro de quem tinha que ficar dentro de casa. Então, para mim, não foi um horror. O que foi difícil para mim, quando a gente fala desse processo, desse recorte que a gente está fazendo, foi que eu sentia o que estava acontecendo no mundo. Então, isso para mim foi difícil. Agora, passar por ela, para mim, o que eu fiz? Eu falei, ok, eu estou aqui, eu estou dentro de casa, eu tenho um salário, eu tenho condições, eu comecei a atender muita gente. E aí fazia reiki para milhares de pessoas, e eu não tenho ideia de quantas pessoas. A minha energia, a partir do autoconhecimento, a partir das terapias que eu entrego, né, daquilo que eu sou, chegou e tá tudo bem. Essa, no caso do reiki que você fala, foi daí tudo através de live, é isso que tu fazia com o paciente, alguma coisa? Na verdade, o reiki, na pandemia, o que aconteceu? Algumas pessoas eu fazia individual
E aí eu comecei a fazer um teste que era... porque as pessoas não me conheciam, né? Então eu começamos no WhatsApp, e aí eu dizia para a pessoa, agora a gente conversava, eu começava a dar os comandos, colocava a música, e eu dizia, agora você deita. E a pessoa deitava e apagava, porque normalmente as pessoas dormem durante a sessão do reiki. Apagam. Imagina. E ronca, e tá tudo. Quando começa a roncar, então de dizer, ai, que coisa boa, agora você entregou de vez. Porque você não fica no julgador, né? Fica no ego. E aí, comecei. E aí, depois, o que aconteceu, Drica? Não nas lives eu apenas assistia. Né? Eu dei entrevista uma vez que eu participei. Mas assim, nome, porque com o reiki a gente precisa do nome, da foto da pessoa, se eu não conheço, e a data de nascimento e o endereço onde ela vai estar. Porque a energia do reiki o terapeuta canaliza, ele recebe, eu não dou a minha, eu recebo do universo e eu transfiro. Tá? E ela é atemporal. Ela vai aonde ela precisa. A gente tem os símbolos que você recebe quando você faz a formação e ela é temporal. Então, o que fazia? Caixinha. Tipo essa aqui da Subway, que tá aqui. Caixa desse tamanho, só que ela não tinha marca, tá? Então, eu tinha uma caixa, porque daí a gente frequencia, a gente trabalha a energia daquela caixa, que ela é física, e ali os nomes das pessoas. Então, ali, várias vezes ao dia, eu ficava mandando o reiki para as pessoas que estavam com o nome naquela caixinha. Assim. Então, tipo, cada caixinha tinha os dados de cada pessoa que tu precisava com o endereço para encaminhar o reiki, então. Naquela caixa tinha N a pessoas. Vida da pessoa, no caso, de cada uma ou tudo junto? Tudo junto. Os nomes, o endereço e a data de nascimento. Eu pensei que fosse uma individual, assim, para cada um. A gente faz, mas só que assim, a gente está falando de pandemia, a gente está falando de milhões de pessoas. Entendi. Então, para eu poder, porque eu posso... A gente pode trabalhar uma caixa, né? E ali você entrega, você faz. Ao invés de eu fazer a imposição de mãos para uma pessoa sozinha, eu numa imposição em 20 minutos eu atendia milhões de pessoas. Olha só. E aí a energia, porque assim, a gente precisava disso, né? A cura, a gente precisava levar. A questão, já que a gente falou na pandemia, eu como terapeuta, eu posso dizer, eu vi muitas coisas. Né? Eu via como as pessoas, como o vírus atingiu, e de fato ele atingiu. Primeiro porque eu sou espiritualista e só atingiu quem de fato escolheu viver. Essa é o meu aprendizado. Muitas pessoas, o medo. Aonde que pegou muita gente? O medo. O medo. E aí, um outro momento, talvez a gente pudesse falar também um pouquinho de frequência, porque a gente tem tabela de frequência. O medo, ele vibra em 40 Hz. Né? Depois vocês podem, de repente, até colocar, talvez, mas tem o que são hertz e tal, se o pessoal... A gente pode falar no outro momento, mas assim... Então, assim, amor é 400 Hz. Então, de 40 para 400 é uma distância, é uma régua muito grande. Então, o Covid, ele era baixo, era 40. Porque as pessoas tinham muito medo. E aí, onde ele entrava? E ele devastava, tá? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, vamos voltar para o nosso tema. O autoconhecimento é essencial. O que te provoca medo? É uma das coisas. O que me provoca medo? Do que eu tenho raiva? Quais são os meus defeitos? Do que eu sou boa pra caramba? Meninas que estão aqui hoje, depois pessoal que está assistindo a gente, qualidades, habilidade de vocês. Pense em 3 habilidades cada uma e 3 defeitos. Vamos ver qual é a primeira resposta que vem aí. O pessoal do bastidor também vai pensar. Habilidade? Habilidade ou defeito? O que é que vem primeiro, Paulo? Meu defeito, você tem muito teimosa. Eu sou muito teimosa. Eu sou muito teimosa. E é teimosa e... Como é que se diz? Resmungona, assim, sabe? Reclamona. Isso. Tá. São meus piores defeitos. Um dos piores. O meu defeito... Ai, o Ednei até vai concordar comigo. Ai, eu sou preguiçosa. Ai, eu sou muito preguiçosa. Ai, socorro. É o meu defeito, assim, é o meu defeito mesmo. Eu sei que eu tenho que trabalhar isso. Mas acho que eu tô mudando. Eu sou preguiçosa num quesito de acordar cedo. Essa é a minha maior preguiça. Mas para quesito de trabalho, se eu tiver que virar à noite, eu viro, não tem problema. Agora, para mim, acordar cedo, essa é a parte que meu marido pega no meu pé. Esse amor, tu tem que acordar cedo, tu tem que aproveitar a vida. Vai, né? Sai da cama, vai aproveitar. Se deixar, eu fico na cama. Mas é bom, né? Não sei o que é isso. Eu não tenho preguiça. A Verinha é... Não, né? Sou ligada na tomada.
Mas assim, quando eu quero desligar, eu desligo também. É porque, aí tem Tem os momentos. Mas assim, ó, vocês notaram, elas fizeram 2 caminhos, né? Uma foi primeiro, eu pedi dele... Eu pensei primeiro na qualidade. O Ednei falou primeiro na qualidade, tá? Elas falaram primeiro dos defeitos. É muito comum a gente... Por quê? Isso é cultural. A gente primeiro, vamos falar outro exemplo antes de eu explicar. Aí eu vim, nós 3 estamos em sintonia, em sincronicidade, sem ter combinado. Estamos todas de onças poderosas, tá? Depois a gente vai levantar para vocês verem. Eu tô de saia de onça e elas estão de blusa de onça, tá? Então, assim, sincronicidade total sem a gente ter combinado. Agora, sabe quando você tá assim, que você se arruma? Ou não importa, as pessoas dizem para você, ai, que linda que você está, ai, que linda que você está. Ah, mas é porque, não tô linda não, essa saia aqui já tá usada. Isso aqui... A gente fala. A Marisa, segunda-feira nós falamos sobre isso. Então, e aí isso é super importante, porque isso é um traço isso é comum enquanto mundo. Por quê? Porque a gente foi ensinado que não era educado, que não era permitido a gente dizer, ai, gratidão, essa sou eu. Isso era empáfia. E isso também vem por conta da nossa cultura judaico-cristã. Tá? Isso está muito arraigado, e da sociedade patriarcal onde a gente está inserida ainda. E aí isso vem no combo a história de eu primeiro falar dos meus defeitos. E vocês não são, porque assim, quando eu falo para meus clientes, agora tu tá com um problema, nós vamos contar primeiro, vamos olhar para o que você tem. Porque qualidade e habilidade é o que eu já tenho para enfrentar a guerra. E as questões que eu tenho, correto? Faz sentido? Então, assim, primeiro eu vou olhar o que eu já tenho, para depois eu ir atrás do que eu não tenho. Tá? Quando você tá afim de uma gata ou de um gato, o não tu já tem. Tu vai atrás do 50% do sim. É o que a gente A voz do cérebro sempre fala isso. Sério? Então, isso é padrão de funcionamento. Isso sou eu funcionando, mas a maioria não. Ai, será? Não. Né? Então, o autoconhecimento, ele vai dizer, tá, tu é muito boa, não quer mesmo, Val? Faz a tarefinha, amor. Senta e escreve pra você. Drica, pra você que tá acompanhando a gente, em que você é muito bom, muito boa. E não é pecado, e não é errado. Tá? Eu sou falante desse jeito, eu não nasci assim, tá, gente? Eu aprendi. Sério? Vou contar uma historinha, posso? Pode, à vontade. Se ela deixar, sou só eu que falo. A noite é sua. A noite é sua. Aos 17 para 18 anos, 17 anos, eu tive 3 assédios sexuais na minha vida. Tá, gente? Eu acho que é importante a gente falar de autoconhecimento e entrar tudo junto. Não custa, eu acho que contar da jornada que a gente fez, porque eu falo do vivido. Muitas pessoas vão se identificar com você, com certeza. E eu engordei muito. Né? Eu era uma menina magrinha, 1,6, nunca se concretizou um abuso, mas assim, teve toque. 1,9, que era uma pessoa próxima. E depois, mais de uma pessoa adulta, já tinha 17 anos. Eu ainda era uma menina, né? E aí eu já tinha um sobrepeso, eu já tinha começado a ter sobrepeso, por quê? Proteção. Depois, eu tô falando, hoje tá consciente, hoje eu entendi, mas a gente tá falando de uma menina, uma adolescente que não saía de casa e que pesava, né? Hoje eu tô num pezinho um pouquinho maior do que o meu normal, né? O normal tá um pouquinho mais magro e eu peso 59 quilos. Eu pesava 68, cheguei a pesar 84, né? E aí a gordura é uma excelente proteção, porque a gente vai se esconder para não chamar atenção. Se a gente não tiver nenhum problema endócrino, gordura é proteção, tá, gente? De assédio, de medo, de N coisas. Então, isso, recorta que isso, né? Eu acho que essa é uma informação básica. Então, assim, eu era missionária, quando eu trabalhava nesse local, eu tive assédio, e eu falei para os meus pais, tá acontecendo isso, e meus pais disseram, sai de lá. E nessa ocasião, chegaram na minha cidade, que eu sou de Campo Herê, do extremo oeste daqui, né? Eu moro há 32 anos em Floripa. E aí, o que aconteceu? Vieram os missionários leigos e eu sempre cantei em coral e sempre fiz teatro, minha família dentro de igreja, então bebi muito nessa fonte e eu fui embora com eles, porque era uma parte leigos, eram 50% de padres e 50% de leigos, tá? E aí... A gente só não fazia, porque daí fazia comunidades grandes uma semana, comunidades pequenas 3 dias. E um padre e um leigo para fazer palestra, fazer tudo. Era instrução, era tudo. Nós, leigos, só não fazíamos a consagração, essas coisas mais que eram os princípios do padre. Mas palestras, e o primeiro sermão foi a parábola do semeador. E eu fui com um padre que é uma paixão, que até hoje eu não sei nem se ele está vivo, assim, que era uma pessoa
que, olha, me ajudou muito naquele período. E eu lembro que eu fui falar, e daí aquela coisa, e saiu o semeador e semear sua semente, e entrava a pessoa jogando a semente, e parte da semente caiu em terra boa, e parte aqui, nananana, né? Enfim, eu vomitei. Blum. Em 5 minutos eu tinha falado tudo, o padre puxou de volta, claro, muito rápido, no meu primeiro sermão, e ele foi falando. Isso no primeiro dia. Primeiro sermão, com 40 dias, eu já falava 40 minutos. E aí, assim, ficava roxa. Foi aumentando. Daí tive que regular. Ficava roxa. Alemã, eu sou alemã, né? Graças a Deus que tem a maquiagem, né? Hoje eu não fico mais vermelha, hoje já é muito difícil. Mas quando eu comecei, porque a gente vai pedalando a bicicleta e vai ficando com prática, né, gente? Autoconhecimento é isso, tá? E aí, quando eu fui para a docência, quando eu comecei na docência, eu também ficava roxa, né? Mas ninguém sabia, eu tava de maquiagem. Poderosa. Então, isso que eu tô falando, eu sou muito papuda, sou muito despachada, muito solta, isso é autoconhecimento. Eu só posso estar falando isso aqui para vocês, porque eu já passei por isso. Então, eu sei onde o calo aperta, não me aperta que eu grito e mordo, tá? Eu sei muito bem o que sou, o que eu não sou, e isso é autoconhecimento. E isso é transformador. Quando você aí que está assistindo a gente, as meninas e os meninos que estão no bastidor, de fato olharem para você, que você é de fato, quando tirar todas as camadas da casca da cebola e chegar ao que você é na essência, você vai ver o quão lindo você é. E você vai dizer, por que eu ainda não fiz isso? Por que eu não fiz isso Eu antes? tô começando a praticar isso, porque nunca na minha vida eu usei um cropped. Da Val me Olha aí. conhece há quanto tempo, de um tempo pra cá que eu comecei a fazer isso, né, Val? Usar cropped. Eu não era muito de usar cropped. Não. Eu sempre fui de me esconder, de... Ai, eu não... Tô barriguda. Ai, eu tô não sei o quê. Ai, o pessoal tava me olhando. Ai, sabe? Eu ficava me julgando, me auto-julgando. Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a me amar mais. Eu comecei a me enxergar mais. Tô nem aí pra opinião dos outros. Eu quero mais aqui, né? Sim, sim. Então, eu Uma me virada de amando, chave. eu acho que pra mim é o essencial. Porque assim, Eu me né, admirando. Drica, é essencial eu olhar para o espelho, olhar para eu mesmo e enxergar de fato quem eu sou. Porque eu posso olhar para o espelho hoje, eu tô com uma espinha, eu sou uma adolescente de 57 anos que de vez em quando tem espinhas, né? Eu posso olhar para o espelho e enxergar as minhas rugas, enxergar a minha espinha. Mas eu posso e devo olhar para o espelho, que é o convite do autoconhecimento, e dizer, nossa, mas que olho bonito você tem, hein? Olha que mulher você é. Como você tá gostosa Olha como hoje. você é gostosa. Olha que homem Exato. bonito. Olha que. Isso não é soberba, isso não é orgulho. Isso não é egoísmo. Tá? Então, o autoconhecimento, ele vai vir na outra mão. E nem é ser metida, né? Que muitas E nem vezes é a ser gente metida. olha quando a gente Porque faz um vídeo assim, como você tá linda, como tu faz. Bota aquelas músicas de fundo que diz assim, né? Hoje eu acordei, me olhei no espelho e me achei muito gostosa, alguma coisa do tipo. Sim. Eu me achei. E aí? E as pessoas de fora Não falam assim, é ai, porque como você- ela é É metida. mentira, pois é. Ai, como ela é metida. Assim, não, eu não sou metida. É. O meu amor próprio. A minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha, ela tem 20 anos. A Gabi. Beijo, Bi. Ela sempre faz, quando ela se arruma, ela toda mimosinha, toda, né? E ela sempre fala, ai, tô bonita, né? Fala, Dinda, tô gata, né? Tô gata. Aí eu assim, pronto. Aí, mas sempre, ela pode estar feia, pode estar descabelada, mas ela sempre tá falando que tá bonita. Aí eu falo, ai, eu não tô bem hoje, eu não sei o que. Ela assim, Dinda, você tá linda. Ela sempre querendo me colocar Olha acima, só. sabe? Ah. Né? Dinda, você tá linda! Põe aquela roupa lá, Dinda, tira essa roupa, Dinda, vai tirar uma foto bonita. Sabe? Ela sempre quer me botar pra cima. Ela já Porque tem- ela já, de 20 anos, ela sempre foi assim, desde pequenininha. Ela já, Sempre. personalidade, traço de personalidade É. já bem marcante para se reconhecer, né? Eu fico Porque eu não sou admirada. metida, eu sou. Eu simplesmente sou. Desculpa se meu brilho te ofusca. É, e tem uma frase, ela meu me brilho deu uma vai deixa aí continuar. que assim, você sabe o que eu falo? Se não aguenta a minha luz, coloca óculos escuros que eu tô chegando. Exatamente, boa! Amei! Por Gostei quê? dessa. Vamos ter que gravar esse e marcar ela. Porque assim, ó, Amei. porque Gostei. muitos... E por que veio essa frase? Tu Que tem agora... que gravar um áudio. Tem que gravar esse áudio e mandar pra gente. Tu tem que gravar porque a gente vai fazer o remix da tua voz. Por favor, faça isso no teu Instagram. Grava esse áudio, bem bonita e bem plena, fazendo um vídeo que a gente quer fazer o remix da tua voz. Já saiu Com uma essa frase, frase, já com saiu essa essa frase o ano passado, porque assim, eu trabalho, é assim, a gente, no Instagram a gente vai fazendo, eu trabalho com mulheres de uma outra colega do Rio de Janeiro, que são divas
mulheres interessadas em dinheiro, viagens e vinhos e outras cositas mais, tá? Então, assim, são mulheres que passaram pelo divórcio ou estão passando por... E eu trabalho o meu tema amor próprio. E aí, eu coloco música... E eu danço, gente. Eu não tenho o maior problema para dançar, parará, tudo certo, né? E isso, de hoje, durante muitos anos, eu acho que sempre a gente aproveita a oportunidade que está sendo dada. Durante muitos anos, eu deixei que alguém dissesse para mim, você é feia, você não é nada, você não merece. E eu sempre fui muito feliz, sempre fui muito desse jeito, expansiva, do jeito que eu sou. Só que um dia eu deixei que colocassem uma tampa na minha cabeça, tá? E aí, muitos homens e muitas mulheres fazem isso. Então, a minha voz, quando eu falo de autoconhecimento, e quem me segue no Instagram sabe que eu tenho muito essa pegada. Então, assim, por isso que essa frase veio muito disso. Ó, não dá conta, põe óculos escuros que eu tô chegando. Né? E muito isso. E essa sou eu. E isso não é para ofender os outros. É para dizer, amor, gruda na minha... Sabe? E aí, há uma semana e pouco atrás, a gente inaugurou, eu faço parte de um clube aqui em Florianópolis que chama Vinhos e Negócios. Tá? Empresárias. E tem vários produtos dentro. Um deles, aí eu fui convidada a inaugurar o que chama VN Saúde. E aconteceu no meu espaço, na minha casa, onde eu recebi mulheres, só mulheres, né? Legal. E nós trabalhamos, e assim, ó, vocês vão ver porque eu ainda vou postar as fotos. Dos momentos que foi divino, porque foi divino, em tudo que vocês possam imaginar que seja divino, eu mandei fazer velas. Olha. Eu tenho muita planta na minha casa e eu entreguei algumas plantas e eu pedi que uma parceria de uma mulher, de uma empresária do VN, né? Porque o collab e os mucambos têm que voltar a acontecer. Eu tenho uma coisa, se tem outra, a gente troca e a gente vai crescer junto. Vamos ser felizes, vamos levar a luz para esse mundo. E se trata disso mesmo, né? E aí, olhar para o que a gente já é, não porque a gente não é. Porque o que a gente não é, a gente vai ser. É só a gente trabalhar. Exatamente. Tá, amor? Sai aí, põe a bunda na cadeira e tira a bunda da cadeira. Que é o que o coach fala. Pratica o TBC. Põe a bunda na cadeira e tira a bunda da cadeira. Né? Então, assim, eu mandei fazer uma vela maior e eu mandei fazer pequenas e eu ia entregar para as mulheres, né? E aí, um pouco antes que dei o intervalo, eu preparei o café para as pessoas da minha casa e tatará. E aí, um pouquinho antes de começar a atividade, veio muito claro para mim, você vai fazer isso, e eu faço isso, tá? Não tem problema, eu faço. E aí, eu acendi a minha vela, essa xícara maravilhosa que eu ganhei, olha aqui, a Vera Coach. E aí, eu acendi a minha vela, e foi uma cerimônia, porque aí a gente não conseguia acender a vela da minha para as pequenas, porque não, né? Aí as meninas, todas as mulheres acendiam, o fósforo acendia na minha vela, e nós acendemos de uma por uma. E a egrégora, porque quando pessoas se encontram com o objetivo de serem melhores, a egrégora que cria, olha, nós aqui temos uma egrégora. Nós estamos levando, as pessoas que vão beber na fonte do que a gente está entregando, nós vamos levar muita melhoria para as pessoas, tá? Isso é criar uma egrégora. Isso é a gente entender que começa no autoconhecimento e quando eu me conheço, isso vai para o mundo. Isso é transformador, tá? Então, se trata disso. E aí, quem não tem autoconhecimento? Que sintomas aparecem? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso que eu ia te perguntar também. Vamos desenrolar esse assunto, então. Vamos lá? Deixa eu tomar uma aguinha, que vocês viram que eu falo pouco, né? Mas é isso aí, já sabia. Eu já tinha avisado, né? Mas aí é que tá, assim, tem que trazer plaquinha. Agora vocês, agora eu. Vai então, lá. Vai agora lá. Você. Agora nós. Agora você. Né? Manda a ficha. Então, assim, quem tem um baixo nível de conhecimento, o que é comum acontecer? Não existe, em terapia, não existe receita de bolo. 2 ovos, não é 2 mais 2 são 4. Não, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 2. Então, não é uma tábula rasa, não é uma linealidade. Existe isso. Então, isso é bem claro. Aí a Vera falou que pode ser que sim e pode ser que não, tá? Então, não é a gente não está batendo o martelo. Então, o que pode acontecer? Pessoas que têm baixo nível de autoconhecimento, elas têm dificuldade de lidar com determinadas situações e pessoas. Tipo, ela tem muita dificuldade de dizer não. Por quê? Ela sempre diz sim para todo mundo.
Por quê? Porque ela não sabe dizer não para ela. E não sabe. E normalmente ela diz sim para os outros e diz não para ela. Verdade. Tá? Então, principalmente a mulher, porque o homem ele vem de outro formato, né? Nós ainda temos muita dificuldade de dizer não, porque não nos conhecemos. Então, dizer não e dizer sim é um ato de autoconhecimento. A pessoa que sempre diz sim para o outro, o que acontece? Ela diz não para ela. E ela fica doente. Porque eu estou sempre à disposição do outro. Quando que eu vou cuidar do meu pé, da minha mão, do meu corpo, da minha mama, daquilo que eu tenho vontade de fazer? Tá? Ela suspirou. Essa semana eu falei sobre fibromialgia, que um dia eu tive. Eu não tenho mais. Eu curei. Quando eu entendi por que eu tinha fibromialgia, eu estou falando, gente, do vivido. Porque assim, o fibromialgico, ele tem dor em 18 pontos do seu corpo, principalmente ele acomete mulheres, 3% só dos homens, tá? E o que acontece? A mulher, historicamente, ela diz sim para todo mundo. Ela prepara o prato do marido, ela prepara o prato do pai, ela prepara o prato do filho, ela faz a comida para todo mundo, é a última. Ainda é, nós temos, graças a Deus, que nós já quebramos mas ela ainda é a última que se coloca, ela não se coloca como prioridade. Digo que ela não se coloca no cardápio do dia. Ela não coloca assim na ordem do dia. Então, quem não tem autoconhecimento vai para esse caminho, tá? A fibromialgia é uma das doenças, tá? A outra, e são mais suscetíveis ao estresse e à ansiedade. Por quê? Porque se eu não sei quando aperto o botão desliga, se eu não sei quando aperto o botão desliga, que eu digo sim para todo mundo, digo não para mim, eu tô num padrão que eu não cuido de mim. Depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. Excetuando-se desequilíbrios químicos que a gente pode ter. Eu posso vir com desequilíbrio químico, né? Tá chorando não, né, amiga? Não. Ah, tá. E aí, já tá de olho nela. Que ela chorou, né? Não tem problema, eu também sou. Mas assim, então, a pessoa que não tem... Eu também sou. Não, mas se ela chorar, se essa aqui chorar, eu vou chorar ela também. tá lascada, mas hoje não, porque hoje eu tô no melhor lugar, microfone, uma câmera, meu amor, eu tô... Você queria, né? Isso não mais nada. A caneca tá aqui pra tu pegar minhas lágrimas. Então, assim, pessoas que não se conhecem têm muita tendência a ser ansiosos e a serem depressivos. Porque quando eu sei como eu gosto de comer, eu gosto de tomar um chazinho antes de dormir. Se eu faço para todo mundo, se eu não me permito um escaldapés, passar um creme, mesmo bem vagabundinho lá, que muitos anos eu também não tive dinheiro para comprar. Tá, gente? Então, assim, quando eu tomo um banho e me coloco cheirosa para mim, isso é autoamor. Isso é autoconhecimento. Ai, adoro. O meu apelido é Papa Creme. Ai, meu... Certo? Então, Aqui, adoro. Quer me dar presente? Quer me dar passei um presente? creminho, ó, passei Eu um ganhei. creminho. Eu ganhei de aniversário vários cremes. Eu amo né? creme também. Então, assim, a gente tá brincando, mas a gente tá falando sério para falar alguma coisa que coisa... as pessoas estão doentes. Tá? Então, autoconhecimento passa por aí. A outra, elas são conduzidas por regras que a sociedade impõe. Ai, mulher não pode usar isso. Não pode sentar desse jeito. Não pode sentar de perna aberta. Não pode ficar descalça. Gente, eu não vou mostrar, mas eu tô descalça, bem linda. Porque eu tenho muito calor, né? E eu fico descalça há muito tempo. Sabe uma coisa que eu ouvi muito depois que eu casei, depois que eu tive as gêmeas? Eu escuto muito assim, ó. Você não pode usar isso porque você agora é mãe. Você tá velha pra isso. Você não sei o quê. Sabe? Eu escuto muito isso. Mas eu não dou bola, não? Claro que não. Mas eu também você já ouvi dizer, não. amiga, porque eu amo short jeans, eu amo short curto. Isso é meu, eu gosto disso, eu me sinto bem. E já teve gente de chegar e falar pra mim também a mesma coisa. Tu já tá com 33 anos? Tu acha que essa roupa fica legal pra você? Eu me sinto bem, eu vou usar o que eu quero. Se eu quiser sair de calcinha na rua e sutiã, eu vou sair de calcinha na rua e sutiã porque eu me sinto bem. Quem paga tuas contas, amor? Exato. A mesma coisa, o meu marido fala, às vezes a gente tá em casa, eu tô à vontade de pijama, alguma coisa, não tô mandando o vizinho olhar pra dentro da minha casa. Eu estou dentro da minha casa, eu vou ficar à vontade do jeito que eu quero. Eu amo também ficar de pijama, o Dinei sabe, eu amo ficar de pijama, só que aqui em casa não dá muito. Janelonas que tem aqui, né? Não, eu entro e saio aqui nessa casa. Você não tem noção do tamanho desse negócio aí. Muito homem entra e sai aqui, então não dá pra ficar à vontade. Mas as meninas deram uma canja super especial, tá? Que eu não vou perder. Então. Ótimo, não perco nada, gente. Então, aí voltando. Eu acho que Fala. eu tô com 43 anos, abril vou fazer 44, e eu acho assim que eu tô na minha melhor fase, no meu melhor momento.
Eu tô me sentindo muito bem. E merece, amiga. E merece. Você tem que se amar em primeiro A lugar. gente, Você já pôs as suas filhas no mundo, você dá o amor que você precisa pra ela, você dá amor pro seu marido que você precisa, você também precisa te amar. é que a gente, pra dar, tem que ser, tá, gente? Aí que tá a virada. Tá, outra coisa que ensinaram errado. Amor é pro outro. Não, tem que começar aqui. Isso se trata autoconhecimento. Eu não posso amar, tu não podes amar o teu marido mais do que você se ama. E nem as tuas filhas. E isso é difícil para as pessoas entenderem, porque foi ensinado o que desse ele- jeito. Que tu não se ama e tu vai dar mal pros outros. Mas isso foi ensinado. E ainda assim, tem mulheres que morrem. Tem homem que mata, porque ama, ela não me quer mais, ele mata. Hello, que amor é esse? Né? Em nome do amor posse, se fala muita coisa. Né? Então, assim, e uma coisa que eu não quero perder a oportunidade, que tem uma que é bem importante, que a gente demora, mas a gente aprende. O que o outro fala sobre você diz mais respeito sobre ele do que você mesmo. Eu já ouvi falar isso também. Tá? Precisa repetir? Eu já ouvi falar isso. Repete. Repete pra ficar bem gravada essa cena. O que o outro fala sobre você diz mais a respeito do que ele é do que sobre você mesmo. Tá? Então, quando alguém julga você, se trata do mundo primeiro, de como ele, do bairro de onde ele foi gerado, porque a gente vem de histórias de homens e mulheres, então a gente tem que ter um pouquinho desse cuidado e não colocar para dentro o que é a verdade do outro. Por isso que autoconhecimento é essencial. Porque se eu não me conheço, outro sintoma, frustração. Quem não se conhece está sempre correndo para dar resposta para alguém. Hello, para quem? A quem você deve dar respostas? A você? Você é o seu primeiro amor, o segundo e o terceiro. Quando você der conta dessas três, aí você já está pronta para o outro relação pessoal, outra relação interpessoais. Né? E outra coisa que eu gosto, que eu quero falar muito, que acho que é bem importante, a dificuldade que quem não se conhece tem dificuldade de se posicionar. Agora deu. Não, desse jeito eu não quero. E é muito louco, e é muito gostoso, porque eu sou separada há 7 anos, hoje meu ex-marido já faleceu. Já, não sou viúva porque eu já era separada. Já tinha separado, Já separada. Mas assim, tem uma coisa que eu acho assim, eu gosto muito de falar para mulheres, porque eu venho muito apegada, mas não exclusivo. Perdão, o microfone. Eu esqueço, tá, gente? Eu me empolgo, eu tô olhando para a câmera e esqueço o microfone. É só pra gente conseguir ouvir bem o que tu quer colocar pra gente ali, pra não perder nada. Então, assim, nessa jornada, quando eu me separei, que eu vim fazer, cada vez já vinha, porque eu já era coach, eu já vinha, quando eu me pedi separação, porque realmente eu era um móvel bonito naquela casa. Eu não fazia, eu não era feliz, eu não amava mais aquele homem e ele também não era feliz. Então, foi um profundo exercício de amor, pedir separação. Né? Embora ele não tenha entendido, mas isso era problema dele, não era meu problema. Eu fiz a minha tarefa, né? E aí, assim, eu saí desse relacionamento, obviamente, com medo de muita coisa, porque eu vivi um relacionamento abusivo, né? E essa jornada do me tecer, do autoconhecer, fui lá para o outro lado. E quando eu falo de ir lá para o outro lado, começa pelo autoconhecimento, isso que a gente está falando, e também como você gosta, como você deixa de gostar das coisas. Porque a mulher, ela não foi ensinada, não era permitido, e ainda não é para muitas, o toque, por exemplo. Né? Se tocar como eu gosto, como eu não gosto, e aí começa numa massagem, começa nisso. Como que tu gosta das coisas? Não sei. Como que eu vou falar para ele se eu não sei? Como eu falo para mim se eu não sei? Né? Então, o autoconhecimento também passa por eu conhecer cada milímetro desse corpo gostoso que sou eu, que eu habito. Dessa nave, nós somos uma nave, gente. Poderosíssima. Tá? Então, e isso vale para qualquer mulher, para qualquer homem, para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Né? Tem que se amar em primeiro lugar, olha Primeiro aí. lugar. E assim, nós temos um corpo. Vai vir um produto depois que chama Sou Essencial, que é uma jornada de 8 encontros. Que eu vou depois vou lançar lá quando eu voltar do meu passeio. Já está quase tudo pronto. Mas assim, se trata de quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo e me curo. E a jornada do autoconhecimento, ela é maravilhosa. Porque eu já falei do que quem não tem pode desenvolver. E agora vamos para o Paranauê bem gostoso, que é dizer como eu chego no autoconhecimento.
Eita. A parte voz que a dela, gente- a voz dela é até gostosa, É né? gostoso de Ai, já tô ouvir, viajando ah. aqui. Eu tô aqui, eu fico. Daqui a pouco eu vejo as minhas gravações, eu tô fazendo caras e bocas aqui assim, porque eu fico tão concentrada É. quando o assunto é gostoso que tu fica assim, delirante. Os meus no clientes ficam assunto. assim. Eu atendo muito online, né? Quando eu Eu vejo, adoro. eles estão assim, ó. Mas é, E daqui a eu já pouco tô tá em cima da acostumada, mesa. porque assim, ó, gente, o autoconhecimento, ele é maravilhoso. Eu sei baixar o tom de voz quando eu preciso. Ah, não, tu encena, né? Tu faz... Todinha. Tu Todinha. encena, Ju. Todinha. Isso é autoconhecimento. E é usar todo o corpo, esse veículo que eu sou É. a serviço da informação, a serviço do tratamento. Isso é muito mágico. E isso só sabe quem faz. Tá? Isso só sabe quem faz. E eu também sempre tive muito homem em sala de aula. E eu tive que aprender a lidar. O fato de ser uma mulher grande, uma mulher que chama atenção, né? Você tá lá no púlpito, você tá lá no palco, né? Ah, era metralhada. Nos primeiros dias eu queria me enterrar. Eu ficava roxa. Eles não viam porque eu estava maquiada. Eu tinha muita vergonha. Depois eu falei, opa, peraí, vamos usar esse negócio a favor. E aí eu comecei a usar as habilidades que eu já tinha. E assim, quando eu vi que estava encarando demais, eu chegava bem pertinho e dizia, tá tudo bem com você? Você está com uma dúvida do conteúdo? Acabava com a criatura. Não. Não, Então, que assim, isso? ó, isso é inteligência emocional, que isso é outro programa. Uma das coisas que eu mais amo trabalhar é inteligência emocional. Tá? E as Eita. pessoas ainda precisam aprender muito. Tem muita pauta aí pra gente. Muita. Então, vamos falar de Muitas. autoconhecimento. Diz aí, Val. Tá, o homem procura pra fazer terapia também nesse... Menos. Ou não, menos que a mulher. Menos ainda. Menos ainda. Mas Vamos- quando ele vem, ele encara. Quando ele decide, ele não desiste. Hoje, Tá? então, da população, poderia dizer assim, uns 97% mulher e 3% homem? Olha, acho que já avançou um pouquinho mais. Avançou mais. Tem um dado assim, que eu acho que é bem importante, que as pessoas que convivem com dor, com medo, com traumas, com senões, é um peso. Vamos fazer uma metáfora. Eu carrego um saco de 60 quilos de pedra, de medo, de trauma, e eu tô trabalhando, e eu tô caminhando. Eu subo o morro aqui, eu subo as minhas escadas lá, que lá na minha casa tem muita escada, com aquele peso. Quando eu vou para uma terapia, na maioria das vezes, no meu caso, daquilo que eu faço, a gente já tira pelo menos uns 50%, 60% das suas pedras. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm medo de andar sem aquele peso. E elas não voltam. Porque elas estão acostumadas a andar com aquele bichinho de estimação. É. Carrega. E aí, como eu falo... Quando tiram, você dá até falta, né? Exatamente. Aí, o que eu ensino? O que eu ensino para os meus clientes? Olha, se acostume que o seu cérebro vai começar a pedir as pedras de volta. Eu digo, não, amor, tá tudo bem. Eu digo, o cérebro vai dizer, nossa, que estranho, tá mais leve, eu tô subindo o morro aqui, que é um foguete. E aí o cérebro vai dizer para você, o seu cérebro reptiliano, que tá acostumado a andar do mesmo jeito, ele vai dizer, não, Drica, volta lá, pega as suas pedras, tá fazendo falta. E aí, como que eu instrumentalizo o meu cliente? Calma, seu cérebro vai querer levar para... Calma, tá tudo bem. Tem que trabalhar, começar tudo Tudo. por aqui, né? Né? E aí eu digo para meus clientes assim, diz pro seu cérebro, tá tudo bem, se acalma, tá tudo bem. Ó, eu vou colocar uns ramalhetes, eu vou botar 50 quilos de lavanda, de rosas, do que eu quiser, de chocolate, o que quiser, o saco é seu, ó, você coloca o que você quiser. Isso é uma das coisas que os meus clientes falam muito no pós. Porque assim, o que o seu terapeuta, que o seu vai doer? Claro que dói. Mexer naquilo que tá doendo. Mexe. Imagina. Autoconhecimento é olhar para principalmente com as coisas que eu não gosto. E na terapia, mergulhar. Então, assim, o que eu sempre digo? Vai doer, mas eu vou te instrumentalizar para você passar por depois. Não pós-cirúrgica que a gente não quer ficar com os peitos lindos, né, dona Val? A gente quer. É, dona Vera. A gente mas dói, gente. Dói um pouco depois. A gente tem que... Mas o quê? Ainda assim, se o médico... E eu, quando eu fiz a última vez, eu disse pra ele, ó, ok, eu quero baga todos os dias porque eu não quero sentir dor. Ai, mas assim... E eu vou falar por dormi, mim. que uma beleza. Eu não senti dor, tá? Mas nem eu, porque primeiro Dor que eu já nenhuma. tava... E não tomei baga? Eu tomei porque eu queria dormir. Sou ligada na tomada. Eu não senti nada, Ai, foi graças bom a eu Deus. dormir. Mas foi uma nem beleza. o médico, no dia do hospital que ela fez a cirurgia, o pós-cirúrgico, que ela saiu da sala, o médico deu um remedinho pra ela que eles dizem... Como é que era? Não. Tilex. Tilex, Foi parecia a mal. codeína. Era pra dormir? Codeína. Pra codeína, alguma coisa, que era pra te tentar dormir, pra te não sentir...
Quem disse que essa guria dormia? Tava com os olhos arregalados lá. Parceira da vida, tava eu dei cheirada, que tava metade. feliz porque tinha feito Feliz. tão... Você tava muito metade. feliz, muito eufórica. Eu dei tinha metade do realizado. comprimido pra ela, que eu fiquei com medo de ela dopar demais, né? Eu dei metade. Quem disse? Eu sempre vou lá, ô Val, que é o outro. Pode ser, amiga. Feito novo. Eu cochilava e ela tava lá com os olhos assim. Mas é que é muito... eu entendo a Val, porque assim, a primeira vez que eu fiz... Porque eu tinha engordado, né, gente? Aí o corpo, depois gravidez e tal, e o meu seio tinha ficado horroroso. Primeira vez que eu fui fazer, gente, eu fiquei cheirada na tomada, igualmente você, porque era muito, fiquei muito feliz. Realizar sonho dá muita adrenalina. Dá meu muito, Deus, então, isso, gente. né? Então, assim, vamos pensar numa pessoa, como que eu promovo o autoconhecimento? Eu tô olhando pra Vera e eu tô querendo quase cortar meus pulsos. Corta não, que tem solução. Confia. Sempre assim. Primeiro, gente, tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Cada um de nós, da idade de onde você está, você levou 21, 31, 51 anos, cada um na sua idade, para chegar nessa formatação, desse jeitinho que você chegou na minha frente, correto? Faz correto. sentido? Sim. Então, agora você tenha amor, tenha paciência para começar a fazer o caminho de volta. Você não vai levar 57 anos, porque eu não vou te deixar, né? Porque a gente vai muito rápido. Mas assim, se ame, tenha paciência. E aí vamos começar como que a gente vai fazer a jornada do autoconhecimento. Primeiro, se perguntar. Conhecer a tua trajetória. Escreva a sua história. Olhe para a sua história. Da onde você saiu? Quem você era? Como você é hoje? Escreva. Grave para você. Tenha um grupo com você no WhatsApp e leve altos papos com você mesma. Escreva. Tá? Eu tenho com alguns clientes, eles escrevem, eles mandam, eu digo, ai, tá bom, tem dia que eu passo o dia Até é inteiro. uma forma de desabafar assim, né? É. Botar ali. Não É. tem coragem de ficar falando, então escreve. É. Tem gente que é mais da escrita do que... E assim, né, Val, quando você está falando da escrita, por que a gente pede que escreva o que fala? Você tira de dentro de você e você fala o porquê, você coloca a distância de você. Então, assim, ó, organiza as coisas ali, eu vou colocar num cartaz e tá lá, já não tá mais aqui, já não tá mais doendo tanto. E agora eu vou olhar isso, que é o que você vai na terapia. Eu tenho, vamos voltar ao exemplo que eu estava falando, eu tenho X padrões de pensamento, X problemas que eu trago da minha história. Assim, aí eu vou fazer com você. De 0 a 10, o que está mais incomodando? Eu sei o que está incomodando, mas você precisa ter consciência e fazer a tua escolha, porque eu não faço nada sozinho. Aí eu começo por aqui, com calma, com amorosidade. Então, primeira coisa, vamos conhecer a nossa história, a nossa trajetória? Procure lá no Instagram que tem a história da caneca de chá. Vocês vão entender mais sobre isso. Caneca de chá, tá? Essa é a primeira coisa. Então, eu já comecei e falei de habilidades e o que eu tenho, os meus senões, o que eu não sou tão bom, né? Os meus defeitos e as minhas habilidades. Conheça, olhe essa trajetória. Segunda, defina o seu momento atual. Eu hoje, quem eu sou no aqui e agora? O que eu tenho de fato é só agora. Real. Isso é real. Estado de presença é essencial para ter do autoconhecimento. Então, quando eu falo, no momento atual, eu, Vera, agora, eu tenho 57 anos, eu tenho um espaço de terapia, eu estou aqui botando papo com as meninas em dia, domingo eu tô indo para Roma, delícia! E aí? Que Roma que te aguarde. Eles que me aguentem, né? Eu tô chegando. Mas assim, ó, né? Então, esse é o momento atual. Ok? Terceira coisa, potencialize sua autoestima. Olha, colarzinho completo. Não só um pouquinho, completo. Para de olhar para o que você não é e olha o que você já é. Isso é curador. E o que ainda você quer alcançar, né? Porque daí Não porque daí o que você já tem é combustível para você ir lá. Vera, você tem um corpaço, vai fazer pilates como eu faço há trocentos anos, vai fazer funcional como eu faço, vai caminhar, vai fazer uma massagem, vai cuidar do que você põe para dentro, de pensamento, de palavra, de alimento, etc. Né? Vai cuidar desse veículo maravilhoso que é o nosso corpo. Né? Cuida da sua saúde mental, física, social, espiritual e tudo junto, do que é esse conjunto todo. Descanse, gente. Povo, descanse. Há um tempo para trabalhar e um tempo para descansar. E não é pecado. Descanse. Sabe, seu? Ó, tem recado para o pessoal do bastidor, tá? Então, assim, parar, momentos de pausa, eu faço. E sempre que eu não faço, eu fico uma criança azeda ao final do dia.
Eu fiz um determinado momento, quando eu tive fibromialgia, eu fiz um tratamento com uma psicóloga e uma psiquiatra. Eu usei remédio para dormir, eu usei antidepressivo, usei tudo isso. Hoje eu estou limpa. Eu brinco que hoje eu só uso o chazinho e as minhas terapias, né? Uma melatonina, eventualmente. Então, assim, como eu sempre fui muito elétrica e eu levantava muito cedo e com filho pequeno, e houve momentos que eu trabalhava em 3 lugares. Que o meu marido estava em depressão e as contas chegavam, né? E aí o que acontecia? Eu estava sempre nisso. Então, assim, ela falou, você precisa fazer contra-ritmos. Estabelecer ritmo e contra-ritmo durante o dia. Ou seja, eu acordo cedo. Eu tenho dias que eu acordo 4 horas da manhã. 4h30 eu já meditei, já alonguei, já fiz proteção, já estou na cozinha. Quando é 8 horas, vocês estão levantando, eu já fiz muita coisa. Quando é 9 horas, minha bateria assim, começa a cair. Eu respeito. Se eu levanto no horário normal, que é 5h30, 6 horas, depois do almoço, eu não atendo entre 1 e 2 horas. Eu faço 20 minutos. Eu ligo os meus programinhas da TV, deixo na legenda, sem áudio nenhum, porque se eu deixar sem, a minha cabeça vai querer continuar trabalhando, então eu fico lá. Aí dá aquele som. 20 minutos. E já acorda a outra pessoa, né? Ligadaça, e para mim funciona, e eu não, porque você, assim, ó, uma amiga minha falou, ela fez terapia, ela estudou sobre o sono e sonhos. Ela falou que a gente precisaria dormir 2 horas após o almoço, porque daí tem a limpeza dos órgãos e tem toda uma bateria, tem todo um outro processo, tá? Vera, 20 minutos para mim é suficiente. Então, estabeleça na sua rotina. Se você trabalha 8 horas, você não vai ter 1h30 de intervalo. Aí, ao invés de ficar... bota uma musiquinha. Eu não posso, eu não estou em casa. Né? 20 minutos na cadeira, gente. Estado de presença. Se vocês fizerem, olha, fechei. Só respirar. Só quietar. Só isso daqui. Vocês notaram que eu já baixei minha frequência? Muito rapidinho. Isso é exercício. Tá? Isso é autoconhecimento. Outra coisa. Aprenda a apreciar o silêncio. Nós temos ruído o dia inteiro. Eu não suporto silêncio. Uma boa tarefa, fica uma tarefa para você pensar por que eu não suporto. Eu não gosto. Tá? As meninas começaram a aula essa semana passada, né? Dia 6 de fevereiro começaram, né? E 3 anos, naquela correria, aquela agitação com elas. Aí ainda eu deixo elas 1 hora no colégio, eu ainda não vim para casa para ficar sozinha sem elas, assim. Eu não sei como é que é ficar sem elas. Porque eu deixo e vou fazer minhas coisas. Vou pra academia, vou pra Cris, vou pro centro, vou fazer alguma coisa. Eu ainda não vim pra cá pra ficar silêncio, assim. Não, porque eu não sei como eu vou me comportar, sabe? Como eu vou ficar nesse silêncio durante essa tarde. Porque eu não gosto de silêncio. Eu já acordo com música. Mas assim, né, Cris? Acho que tem um convite. Não, Val, desculpa. É o que eu falei da Cris. A Val tá trazendo, tem um convite, né, gente? Por trás de cada, porque assim, pra lá ou pra cá é desequilíbrio. O desafio da gente é ir pra, sabe? As coisas mais, sabe? Então, assim, tem um momento que tem que respeitar, que as tuas filhas que estavam em casa, elas estão passando por um período de escola, que é uma adaptação para elas e para você. E para mim. Uhum. Meu ninho estava cheio, criança, imagina 2 ligadas, é muita coisa. Então, daqui a pouco... E assim, agora, você vai começar a inaugurar um tempo de eu tenho tempo para mim, tá? E é normal isso, é normal. Agora, quando ou ficar parado e ficar comigo é um problema, aí eu tenho que olhar por quê. Isso pode alguém ter dito para você, do seu universo, que não é permitido ficar em silêncio. Não é permitido ficar parado. Porque a gente traz muita coisa da nossa ancestralidade, assim como você e teu marido estão ensinando as meninas N coisas. Elas vão levar coisas que vão chegar, que vai ser legal, e outros que podem dar não ser não. Né? Eu tenho um filho de 26 anos, eu sempre digo para ele, a qualquer momento você pode ir lá e reprogramar as coisas que eu te ensinei. Aquelas que eu não gosto, que tu não gosta, tu pode ir lá reprogramar. Porque eu ensinei o melhor até onde eu dei conta, né? Então, assim, a história do silêncio, eu amo ficar em silêncio e no escuro. Eu tenho uma casa muito grande. E quando eu era casada, o meu primeiro marido, ele passava ligando e eu passava desligando. Eu adoro ficar no escuro e em silêncio. E eu sou falante desse jeito, tá, gente? E eu amo. Eu sinto necessidade. Por quê?
Quando eu estou em silêncio, eu me escuto. Porque quem tem dificuldade de ficar com ele mesmo, qual é o problema que tem? Você não é uma boa companhia para você? Ficar em silêncio dá ruim? Vou Tá, começar, mas- começar a tá trabalhar Vamos isso, pensar, então. é para pensar, pensa. vou Porque pensar assim, ó, o que a gente faz nessa hora? Corpo inteligente, porque eu não consigo ficar em silêncio. Me mostra. A minha irmã já gosta. Minha irmã já gosta de ficar sozinha, no cantinho dela, não gosta de Né? muvuca. Tem É, horas totalmente que oposta. quando eu tô em casa, que eu quero me desligar, eu só quero ficar jogada no sofá. Mas eu não consigo parar e descansar. Aí eu fico no celular trabalhando, porque tá editando alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tá vendo uma televisão junto, ou tá fazendo trocentas coisas, mas não consigo parar eu desligar e ficar concentrada, eu, no meu momento. Mas isso tudo é hábito. Lembra que a gente falou de hábito? A gente precisa ensinar o nosso corpo, o nosso cérebro a desligar. Isso tudo é aprender, assim como a gente aprendeu a fazer exercício, como a gente aprendeu a cuidar do nosso corpo, a lei, tudo que a gente sabe. A gente precisa ensinar para o nosso corpo, porque em algum momento ensinamos ele desse jeito. Então, se eu começo, é importante, né? Certo? É importante. Então, os desequilíbrios, sempre os para um lado, para o outro, excesso é desequilíbrio. Então, o desafio da gente equilibrado 100%, a gente só vai estar quando a gente partir para outro lugar. Eu sempre digo, a gente consegue chegar o mais perto possível, porque nós somos humanos, né? É normal. Tem dia que eu falo que eu brigo até com a minha sombra, gente. Eu sou muito briguenta. Vocês nem imaginam que eu sou briguenta, né? Eu sou muito briguenta, porque eu sou muito posicionada, né? E assim, quando me tiram das minhas... Assim, ó, eu não conto... Jardineiro, A voz do cérebro lá atrás, que eu sou muito briguenta. Ela tá falando que sim, né? Então, assim... E aí, isso tudo é autoconhecimento. Eu tô falando com essa liberdade, com essa fluidez, é porque não tem problema. Quem me ama desse jeito. E se não amar, tá tudo bem também. É mais fácil mostrar quem a gente é de verdade do que ser o que a gente não é na frente das pessoas que a gente mais gosta, ou até de quem a gente, sei lá, só simpatiza, vamos dizer assim. Então, eu prefiro já chegar mostrando quem eu sou. Uma coisa que o meu marido sempre brinca comigo e fala assim, tu é dada, né? Que eu chego na casa dos outros, já chego mexendo em tudo, não tô nem aí. Me deu uma vírgula, eu quero tudo que tiver de ponto. Porque eu sou bem dada também nessa parte, de ser bem aberta, que nem aqui na casa deles eu Aí me quem sinto... não te conhece acha que tu é muito metida e folgada. folgada. Mas é que eu sou assim, eu não consigo mudar meu jeito. É que nem minha mulher, tu é muito beijoqueira. Eu gosto de beijar, eu gosto de abraçar, é meu jeito. Eu não consigo mudar. Eu tento me controlar porque eu sei que nem todo mundo gosta. Sim. Né? Infelizmente, nem todo mundo Toque, gosta. tem bastante gente que tem Que não dificuldade gosta. com toque. Então, eu tento me policiar nessa parte, em alguns quesitos, que eu tô tentando pescar a situação da pessoa. Quando eu já vejo que dá um passo pra trás, é que eu tenho que me retirar aqui, eu tenho que respeitar. Mas assim, eu tenho uma coisa bem importante nisso que você está falando, porque quem é mais aberto, é mais solto, ele é mais espaçoso. Ele vai chegando e se ninguém fala nada, eu tô indo. Então, assim, eu acho que assim, o combinado não custa caro. Isso é pra tudo, tá? Eu acho assim, ó, que eu sou muito paputo, mas sou mais reservada. Na minha casa não tem problema. Quando eu sinto a necessidade, eu digo, olha, aqui hoje vai ser assim, 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 assim. Quando eu não vou no lugar, quando eu não conheço, eu peço para a pessoa, você se sente à vontade? Como você quer? Você quer minha ajuda? Eu posso fazer isso? Combinado não custa caro. Isto ajuda muito e evita muitos dissabores, sabe? Porque a gente pode ser mal entendido, a gente pode invadir a privacidade da outra e do outro, porque a gente é dado, e o outro não tem a obrigação de ser dado como eu sou. Exatamente. Ele funciona do outro jeito. Então, autoconhecimento também se trata disso. Ó, Val, na sua casa, eu sou assim, eu posso? Fica bem para você? Você se sente à vontade? Não. Você vai até aqui. E isso é relação autêntica. Tá? Isso também é autoconhecimento. Ótimo. Certo? Então, o que mais? Eu acho que assim, ó, para fechar isso, que a gente lia mais 300 horas, eu teria mais 3 pontos para falar. Posso? Manda ficha. Manda ficha. Tá. Então, assim, descubra o seu porquê. Por que você está aqui reencarnado? Por que você nasceu? Qual é o teu porquê? Responda o teu propósito. Isso é essencial. Né? Responda o teu porquê, os teus porquês. Porque às vezes a gente pode ter mais de um porquê. Né? Eu sempre usei uma metáfora para falar sobre isso com os meus alunos, imaginando da seguinte forma. Imagina que você nasceu para tocar um instrumento, para ser um instrumento. Um violino, um trompete, um caneta, uma gaita, sei lá, qual que seja. Aí eu nasci para ser um violino. Tá? E aí eu começo a minha vida como violino. E aí o violino gosta mais de clássicos, etc.
Até determinado tempo eu quis ser só violino. Continuei ser o meu violino, mas tocando clássica. Lá pelas tantas eu mudei, porque eu me conheci e eu descobri que eu gosto de outros ritmos. Tem problema? É claro que não. Desde que eu não deixe de ser o violino. Não E aí- a essência, no caso. Perdeu o que você é. E aí, assim, um violino quer fazer o que da vida dele? Ele veio para quê? Para tocar músicas, para alegar as pessoas? Para tocar numa orquestra? Para fazer sozinho? Para fazer voo solo? É essencial, porque vocês andem, vocês façam exercício que vocês nunca fizeram. Eu sou muito observadora. Assim como eu sou muito papuda, eu sou muito observadora também. Eu ando na Felipe Schmidt e eu fico olhando. Faça um exercício de olhar as pessoas, como elas agem, por onde elas andam, como elas andam. Eu fazia muito quando eu ficava no Ticem ali, sabe? Ia Esperando. pegar pra ir pra UFSC e tal. Aí eu ficava parada ali esperando, aí ficava olhando as pessoas. Eu viajava nas pessoas. Eu também, às vezes, eu paro e fico pensando, andando no centro, que nem a Vera falou, as atitudes das pessoas ou algumas coisas que eles fazem, eu fico, nossa. Além de, claro, ter uma diversidade muito grande, nossa, aqui Que é uma imensa, beleza, né? É uma diversidade muito grande. A gente fica pensando como são os costumes das pessoas, né? Nossa, como eu sou diferente dela, ou como alguma coisa que me peça que eu fico pensando, meu marido, o que tá eles olhando? Não, alguma coisa me chamou a atenção. Aí eu pergunto, por que somos diferentes? Que bom que somos diferentes, Que bom, né? que É, bom. Mas assim, ó, mas a história assim, ó, de eu saber o que eu vim fazer aqui, ele é essencial. Por quê? A maioria das pessoas passam, porque a gente passa, primeiro assim, a gente pensar a vocação, né? O que eu vim fazer nesse mundo? A maior parte da nossa vida a gente passa fazendo isso. Então, se eu não sei o que eu faço de qualquer jeito, nem sei o que é, a probabilidade de você chegar na maturidade, ou no decorrer desse, ou na vida adulta, né? 30 e poucos anos, e ter depressão e ter ansiedade é Frustração, né? frustração. Por quê? Porque se a gente já dá trabalho, a gente fazer o que a gente ama, né? Porque é tarefa, né? E fazer o que você não sabe o que você quer. Você não sabe? Eu faço. E nós temos milhares, até porque nós estamos num país de muita concentração de renda, né? E que muita gente faz o que consegue. E aí a infelicidade... Ontem eu participei Ontem eu assisti eu tive... foi uma palestra de uma equipe de médicos de São Paulo falando sobre a glândula pineal. Gente, foi assim... Eu disse gratidão por poder estar aqui. Médicos pesquisando a influência da complexo, que eles falam complexo da glândula pineal, né? Na vida, na saúde, na vida espiritual, em tudo. Falando espírito, falando tudo, né? E ele estava falando do alto grau de suicídio, gente. Muito. Né? Ele falou que a cada 1 segundo tem uma pessoa que se suicida. Gente, nós estamos aqui há 1 hora, né? Então isso é muito triste. Isso é muito triste. É a ausência. O suicida, primeiro que a gente pensar na questão reencarnacionista, ele vem com isso como tarefa de novo, porque ele já fez, né? Mas assim, se nós pensarmos só no aqui e agora, não, Vera, eu não dou conta, vamos pensar só no aqui e agora, é a ausência total de alegria, de objetivo, de tesão pela vida, porque libido é tesão, né? Então, o autoconhecimento, ele tem que andar muito perto, você tem que grudar nele, porque ele vai ser vital para você saber, tá, mesmo que eu esteja hoje aqui agora num lugar ou não sabendo direito o que eu vim para fazer, você pode encontrar o seu lugar. Na terapia e nas ajudas você encontra o seu lugar. Porque você vai tirando a casquinha e vai chegando de fato em que você é. E isso é muito transformador, eu diria é curador. Mas as pessoas ainda têm muito receio disso, né, Vera? De procurar, né? Claro, porque assim, ó, eu entrar em contato com aquilo que eu não sei, dá medo. Dá medo. E ainda nós temos a crença de quem procura terapia é porque é louco. Que é uma grande crença, né? Verdade. É um grande senão que a gente ainda tem, né? Então, a gente precisa começar a andar na contramão, né? E outro ingrediente super importante quando a gente fala de promoção de autoconhecimento é a gratidão. Mas, de fato, não falar papagaio de pirata, porque alguém ensinou, não. De fato. Pelo quê? Você é grato todos os dias. Eu falei muitas vezes já nas minhas lives, cara, você acorda... Eu já agradeço. A primeira lufada de ar que entra no seu corpo,
já é mágico. Você abrir o olho, não importa se só tem o olho, se os sentidos, tudo. Cara, eu moro num lugar, em Saco dos Limões, como fala aqui. Agora, um pouquinho antes de eu vir para cá, eu mostrei para elas, eu estava no meu escritório, eu acabei até na gravação, fiquei tão porque eu falei no meu quarto, entrou um beija-flor. Na minha casa não é incomum a gente precisar socorrer os passarinhos, porque eles entram, né, batem vidro, não sei o que a gente precisa, também é assim. né, porque tem muito vidro e tal. Lá é bem assim também. E ele entrou muito rapidamente, beija-flor é uma das melhores visitas que você pode eu receber. amo. Beija-flor, borboleta, eu amo receber borboleta. Então, assim, eu falei, ai, bonitinho. E eu falei, eu não postei ainda, ai, bonitinho, você tá cansado? Eu falei, espera, hoje de manhã é uma pombinha, enfim, isso. Então, assim, gente, eu sou grata e, assim, ó, lá atrás eu era muito ranzinza, muito reclamona. Você falou de ser reclamona. Gente, eu era, principalmente no período da fibromialgia, eu tinha muita dor. Ah, imagina. E aí, conforme eu fui me curando, eu fui aprendendo por que eu tinha desenvolvido fibromialgia, o autoconhecimento, as terapias. Gente, eu fui tratada e eu fui ganhando, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Primeiros reiki que eu fiz, eu ganhei. Primeira terapia que eu ganhei, eu tenho muita gratidão pelas pessoas que passaram pela vida, pelo meu ex-marido, que ele me fez ir atrás do que. Porque ele dizia que não era, eu ia atrás, e eu era, né? Esse caminho de volta, para mim. Tu mostrou, né, que... Porque assim, ó, não dava conta. Então, ser grato, mas ser grato de fato. Ser grato com humildade, né? Busque terapia. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. Eu só sou o que sou hoje, aqui falando isso que eu estou falando, porque um dia eu disse, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais ter dor, eu não aguento não me olhar e não me reconhecer, eu não aguento mais isso. E aí eu comecei a tecer, que eu digo, eu gosto de falar porque eu acho que isso é visual. Sabe quando você pega fio de amor e de ouro e vai pegando uma costurinha e vai se costurando um pouquinho no reiki, um pouquinho no coach, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, e você vai se costurando, se tendo de volta e se transforma nesse ser que está aqui para falar disso, né? E open your eyes, abre seus olhos, gente, tira os tapumes, troca a lente, abra-se. No primeiro momento, às vezes é muito difícil a gente olhar pra gente. Mas conforme você vai tirando o seu julgador, porque nós somos muito ego. Sabe iceberg? Os iceberg, a gente fala a ponta do iceberg. O ego da gente está aqui. Para baixo tem muita coisa. Quando você tira o bonitinho, diz, bonitinho, vem cá. Fica do ladinho aqui. Outro dia eu pego você de volta, depois eu pego você de volta. E a gente vai olhar de fato para o que eu sou. É lindo. Isto é autoconhecimento. Uma coisa que eu disse ali dos meus pontos negativos, né? Mas o que eu digo ser ranzinza, às vezes, eu já trabalhei muito isso. Mas não de ficar reclamando da minha vida, não disso. De alguns aspectos momentâneos em casa. Mas no meu agradecer no dia a dia, no acordar. Aprendi muito isso quando eu entrei no Uber. Quando eu trabalhei de Uber, eu me estressava e me explodia muito fácil. Principalmente depois que eu perdi meu pai. Então, me explodia muito fácil. E no Uber eu fui tratando isso também. No Uber eu fui começando a assistir umas questões de terapia, de autoconhecimento, de eu conseguir me controlar pela minha ansiedade e as minhas crises. E eu aprendi uma que eu vi uma mulher sempre falando assim, quando tu estiver muito estressada, quando tu estiver muito agoniada, imagina tu cheirando uma flor e soprando uma vela. Eu faço isso direto quando eu tô agoniada e repasso isso pra muita gente mesmo, porque pra mim me ajudou e me ajuda até hoje. E é gratidão todos os dias. Eu durmo ouvindo coisa de... Como é que se fala? Ensinamento pra memória. Eu coloquei pra gente ouvir lá. Ouço muito a questão de espiritualidade. Gosto muito de ouvir isso. Coisas de autoconhecimento que me proporcione, sabe? Uhum. Então, não chegar em casa, indo pra casa, quando eu saio do meu serviço, chegar em casa e agradecer por aquele dia, de eu ter chego bem, né, com vida, com saúde, e amanhecer novamente com mais um dia para poder conquistar o mundo de novo. Então, nessa parte, eu sou muito grata a Deus todos os dias. É minha gratidão diária por tudo que eu tenho. Pelo ar, pela vida, por respirar, pela minha casa, pelo meu marido, pelos meus amigos, por tudo. Mas o que eu digo ser cri-cri ranzinza é umas coisinhas, às vezes, tão idiota, vamos dizer assim. A gente se estressa por uma coisa tão absurda. Faz parte do processo de evolução, tá?
Se a gente fosse perfeita, a gente não tava mais aqui. Exato. Tá? A gente já tava no outro É uma coisa que a gente vai tentando melhorar, né? É uma coisa que Não a é gente vai... tentar, é fazer. Vou te corrigir. A Eu- gente não tenta, a gente faz. A gente tem que fazer, Porque quem exatamente. tenta não chega. A gente faz e acontece. O que eu senti a vontade de entregar, eu entreguei. Agora eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, alguma Você pergunta. entregou A gente quer deixar aqui um convite ainda para ti para fazer outros podcasts com a gente, porque é uma gama muito grande de informações da parte da terapia holística. Hoje foi o do autoconhecimento, a gente se conhecer primeiramente, né? Foi só os pontos, jogamos outros pontos juntos, mas o autoconhecimento foi a pauta de hoje. E queremos aqui deixar o convite, Vera, para você voltar aqui com a gente com mais novidades desse mundo fantástico e ainda muito criticado por muitas pessoas. Então, fica aqui o meu convite, o da Valquíria, no Manezinho Carioca, né, amiga? Pra ter um novo retorno, pra você voltar e trabalhar outros Vamos ao vivo, botar o povo, botar fogo no parquinho. Maravilha! Eu adoro falar, eu vou botar fogo no parquinho, tá, Podemos gente? fazer, com Vamos, certeza. a gente Será um e assim prazer. pensar que temas, né, pra gente pode... Né? É que nesse vídeo aqui agora, hoje, o que a gente gravou nesse terceiro episódio, a gente deixa aí um convite pra vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu acho que muitas pessoas se identificaram, né, Vera? Muitas pessoas se identificaram com o assunto de hoje, uma parte da história dela pessoal que ela teve. Acontece isso, infelizmente, diariamente, que são acobertados pelos próprios pais. Isso acontece bastante. Já conheci casos também, é muito triste isso, infelizmente. E aqui fica o convite para vocês debaterem junto com a gente nesse vídeo, aqui nos comentários, que a gente quer anotar tudo e trazer pra Verinha para um próximo A episódio gente pode de vir podcast. responder só as perguntas que eles Ou até tiverem. mesmo, se quiserem um outro tema, outra conversa, né? Exato. Deixa ali também Dentro desse tema, Pra o que gente vocês trazer, têm curiosidade, a gente passa pra Vera ver qual que é a probabilidade da gente desvendar esses mistérios aqui no podcast. Muitas. Querem um baralhinho pra gente fechar? Eu quero. Vambora! Então, gente, eu não sou taróloga, eu gosto sempre de dizer isso, né? Os baralhos, eles vêm desde mais de 20 anos comigo, porque eu sou formada em dinâmica de grupo, né? E eles vêm desde muito porque eles são uma ferramenta, por te dizer. Eu uso na terapia, aí tem uma dor, eu pego um baralhinho, um antídoto, né? Dependendo do que. E eu trouxe hoje, para esse bate-papo de hoje, eu trouxe a mandala da intuição. Essa mandala da intuição. Foi o último que chegou até minha mão, tá? Que lindo. Porque as mandalas são ferramentas de autoconhecimento, tá? E aí são 40 cartas. E como funciona? Quando eu estou em casa e eu estou em dúvida, eu digo... Porque a intuição, gente, antes de eu falar da mandala, antes que eu esqueça, eu não vou perder, eu vou falar depois, né? Que eu falei para Val. A intuição, ele é um quinto sentido e que a gente precisa resgatar, tá? Intuição, ela é essencial. É o que nos trouxe até aqui. E aí, falar dela e de inteligência inata é outro capítulo. Tá, gente? Porque eu também trafego em outras fontes aí, que aí, quando vocês quiserem, a gente fala sobre isso. Opa! Assuntos imensos aqui nesse Muita podcast coisa, que né? vai ter. Você é Adoro. uma... como Enciclopédia? dizer? Jesus, ambulante. A Vera é uma caixinha de surpresa. Só aqui no podcast Manezinho Carioca você vai descobrir isso. Eu tô assim, meu Deus, a mais apaixonada ainda. A Val não fazia ideia. Ela veio com uma visão que a Vera é isso. Porque assim, ó, lá a gente... É muito rápido, né? Conversa, eu tô chegando, você tá saindo, então a gente nunca parou pra conversar assim, como a gente tá conversando agora. E eu tô impressionada. E, gente, fica aqui uma pauta pra vocês, tá? O que vocês ouviram hoje da Vera é a primeira vez que a gente tá ouvindo também. Aham. A convivência com ela é muito... Bem, eu e a Vera hoje é a primeira vez que a gente tá Então, se vendo, conhecendo. eu já conheço. A Val tempinho. já conhece ela nas trocas de saída e entrada das massagens da mesma profissional que elas fazem. E olha, parabéns, estou encantada contigo. É uma Muito. fofa. Serviço. Eu sempre digo, tem algo que eu falo há muitos anos. Tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu sei está a serviço da melhoria do outro. Ele já está a serviço meu, né? Por isso que eu posso entregar. E eu sempre digo, se não servir para isso, joga tudo fora. E começa tudo de novo, tá? Porque títulos por títulos eu tenho vários. Mas eles estão sempre usando. Então, assim, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Enfim, isso tudo que eu sou, os baralhos entram nisso para ajudar no autoconhecimento. Então, essas mandalas, elas fazem... Às vezes eu quero uma orientação para hoje, eu estou com tal questão.
né? E aí, para vocês, a gente pode tirar, para o povo que está aqui, a gente pode tirar uma para cada uma delas. É um convite. Tá. Dá pra tirar também uma pra nós duas juntas? É possível? Vou tirar uma. Vocês querem que eu tire uma para vocês duas juntas? Pode ser. Vamos ver o que a carta diz. Eu trouxe colinha, né, gente? Vamos colocar do ladinho aqui. Porque como eu falo muito, eu preciso trazer um Tem um direcionamento. roteirinho, né? Porque senão eu abro e vou até a China, volto e levo você junto, tá? E não tem problema, a gente vai junto. A gente adora. É assim que eu funciono, tá? Tá. Então, as meninas então pediram do baralho da intuição uma carta pro filho em comum que elas têm aí, que é um produto, né? São quantas cartas? você 40 falou? cartas. 40 cartas. Eu vou passar a minha mão, tá? Eu sempre faço isso, pessoal. Eu passo a minha mão. E aí, onde vocês quiserem que eu pare para escolher a carta, é assim que vai funcionar. Eu vou fechar o olho. A Val não, porque ela é controladora, ela vai ficar com o olho aberto. Posso fechar também? Ah, tá. Fecha. Já ia olhar. Falar Quem de sabe faz ao apertar. vivo, Tá. quem Tu sabor. falar em Mas aí- apertar minha mão, a gente se Gente, apertar, a gente então- pede pra parar. Ah, agora vocês entrem em sintonia com aquilo que vocês querem receber hoje. Tá. E é só pedir para eu parar. Para. que eu paro. Para. Ui, nervosa. Discernimento. Eu vou ler, tá? Eu tô suando. A repetição pode levar ao êxito ou ao caminho oposto. A dualidade sempre existirá. A gente falou disso no início do bate-papo de hoje, né? Esteja atento. A reflexão trará lucidez. Ou seja, vocês duas têm um projeto, que é esse filho aí, o podcast, né? Da Mineirinha e da Manezinha. Manezinha e da da Carioca. Carioca. Para mim ela é mineira, eu já batizei ela de mineira. Faço isso de vez em quando. Então, assim, vocês estão começando. Existe um caminho que quanto mais a gente faz, mais craque a gente fica, correto? Melhor a gente fica, mais qualificado. Mas também, se a gente não prestar atenção, para que nasceu, Mané? Para que nasceu o podcast? A gente está falando de propósito. Também tem um propósito. Atenção, porque se não tiver discernimento, pode ir para outro lado. Desviar totalmente o Tá? caminho que Então a é o gente convite. A dualidade ela vai existir. Vocês pode acontecer, nós queremos trazer essa pessoa e nós achar que vai ser, o top das galáxias. Aqui não entregou, não foi gostoso. Ou até posturas ou escolhas. E tá tudo bem, só prestar atenção que isso pode acontecer. Né? Porque a dualidade, dia, noite, quente, frio, sol, lua, isso existe. Desde que o mundo é mundo e sempre vai existir. Nosso lado sombra, o nosso lado luz. Sempre existe. Então, para isso, discernimento. Lembre que eu falei de desequilíbrios? Discernimento é o mais possível dentro do caminho do meio. Ok? Eu não sei no que pega, no que traz de entendimento para vocês, porque eu conheço pouco do trabalho delas, mas assim, é um convite, né? Fica um convite. Sim. Interessante. Mas alguém aí Super. quer uma? Posso fechar? O Ednei. Ednei quer. A Dinei quer. Então, fecha Depois o eu quero zoinho. um pra mim e um pra tia amiga. Eu quero um só pra mim, então, depois, pra ver o que Eu vai também ter. quero. Dinei é a mesma coisa, tá? Eu vou passar a mão em cima dos baralhos aqui. E qual é? Uma carta, isso aqui é intuição, né? É uma intuição, discernimento veio aí para o podcast das meninas. Qual é? O seu convite. Pode ser Pronto. pro... Entrega. Ai, que carta linda, né? E bem viva, né? Ele é entrega mesmo. É. Então, assim, diz assim, o pulsar da Bem vida está no prazer que se estabelece no presente. Não dê costas a ele, olhando em outras direções. Abra seu coração e viva o agora. Ele é a sua única certeza. Mais uma vez, vem em sintonia com o que a gente falou hoje também, né? E é assim, a entrega, eu sempre entrego muito. Quando eu faço, também é assim. eu sou muito presente naquilo que eu faço e não tem problema, porque nunca falta. Eu sempre tenho mais.
E hoje à tarde a gente ainda conversou sobre isso também, né, Ney? A gente, enquanto tu tava fora, a gente tava aqui resolvendo umas coisas do estúdio, ainda a gente bateu um papo hoje. E tá aí a carta dele hoje, da entrega. Pode tirar pra mim, então. Agora o Fernando se animou. Fernando se rendeu. Fernando já ganhou terapia nos bastidores, né, Fernando? E vou assistir de novo essa live. Tem Ótimo. que assistir, né? Tem É que bom. assistir. Isso é muito bom. Gente, eu amo o que eu faço. Eu vou assistir depois também. Isso Não, tá isso a nítido. gente- As tuas palavras no teu, né, isso, nossa, o teu olhar, você falando assim, o teu olho brilha. A gente assiste nítido. as nossas lives, mas essa daqui eu também vou fazer um prazer de assistir, porque os assuntos que eu fiquei tão vidrada aqui que eu acho que me desliguei alguns momentos que eu fiquei aqui. Eu com certeza devo ter feito muita careta, óbvio isso. Eu nem sei se eu faço careta, mas gente, você faz. Não, eu faço. Eles já me falaram Depois sobre ele isso. me dá feedback. Vou deixar de te concentrar pro Fernando. Mas assim, a história das lives, eu tenho muitas lives. Eu assisto todas elas depois. Porque eu quero olhar como foi. Primeiro, porque eu desdobro com muita facilidade e tem momentos que eu estou no outro patamar, tá? Então, eu preciso puxar de volta. Eu tenho muitas inspirações enquanto eu estou falando. Eu nunca estou sozinha, Sim. tá? Nunca estou sozinha. E assim, vocês viram que em alguns momentos eu fui para algumas, aproveitei, e isso é muito presente, isso é muito rico, isso é muito do meu fazer. Eu aproveito as oportunidades, né? E assim, as minhas lives, todas elas eu assisto depois. Porque eu, primeiro que eu sou a minha primeira fã, tá? Mas também como didática, eu venho da docência de muitos anos, então assim, se a minha entrega foi legal, hoje eu queria falar sobre isso, teve começo, meio e fim, porque vocês viram, teve um começo, teve um meio e fim, a gente está fechando com a mandala, mas eu fechei o conteúdo, perguntei, vocês querem? Isso é, o storytelling tem que acontecer, né? Para as pessoas entenderem e se apropriar. E assim, eu tenho muito isso, porque eu posso ficar melhor, ou eu posso voltar. Então, para mim, a didática também funciona, tá? Vamos ao seu Fernando? Quando for para parar, você fala, Fernando. Para. Estima. O recadinho pro coração do Fernando. Às vezes, ajudar o próximo pode ser um subterfúgio de si mesmo. Seja generoso consigo, cuidar-se também é parte da sua missão. Faz sentido? Ansiedade está muito lá fora. Ansioso. Muito, né? Ele é muito ansioso. Tá vendo? E hoje, Ó, pela ansiedade, numa das partes da ansiedade, né? E não esperar, acabou se machucando. Ser ansioso de resolver as coisas. Acabou se machucando. Olha, hoje os pontos e as cartas fecharam pra cada um, eu acho, da Liz, né? Até então pra nós. Agora vamos sempre ver nosso fecha, individual, sempre né? fecha, Sempre fecha, gente. Meu Deus. É assim, ó, eu tenho baralho das deusas, tenho falando de amor, tenho palavra de criança, tenho do Osho, tenho N. Os anjos, etc. Não existe. É perfeito. Sempre é assim, aquela palavra final que com certeza eu não conseguiria dizer vem no baralho. E a pessoa diz, nossa, a Vera falou pro meu coração. Nossa, era isso, ó, o puxão de orelha que eu estava precisando. Então assim, ó, eu não julgo, eu entrego. Hoje, na hora de vir para cá, Vera, leva o baralho. Aí eu trouxe. Não estava no cardápio. E seguido, gente, seguido acontece isso. E eu não questiono. Quando me dizem leva, eu levo. Eu sei que o meu povo não vai me... Eu posso Não vai falar te com deixar, todo mundo. né? Legal. Nossa, e muito obrigada por ter trago isso, porque é uma coisa diferente também que eu nunca tinha Eu visto. também não. Eu sou modelo e eu estou fazendo, eu trabalho numa agência de modelos e eu estou fazendo ainda os coaching, né? Porque para aprender a desfilar, casa coisarada toda, né? E aí, quando eu comprei esse baralho, foi no dia que eu tive aula de teatro. E aí eu cheguei lá, a minha instrutora ficou louca, viu, e tal. Aí eu falei, Bia, a gente pode fazer. E aí ela disse assim, daí eu falei, pessoal, vocês querem? Nós queremos. Gente, foi lindo. A gente fez a nossa aula de teatro baseada no... Começamos com... Então, assim, é sempre a questão da oportunidade. Mão esquerda para você e mão direita para você, tá? Tá. Pra gente fazer junto. Tá. Já que vocês estão juntas. Para. Para. Nossa, as duas pararam na ponta do baralho. Energia e coragem.
Energia, Val. Essas mandalas, gente... É lindas? Uma mais linda. Elas são muito... O material... Coragem, então, é chuchu. Ai, formato de borboleta. Ó, Ai. eu vou mostrar pra vocês. E hoje a gente falou Essa da é da borboleta. Drica e essa é da Val, tá? Então, a da Val diz assim: o alcance de um raio de luz vai além da nossa visão. Ilumina também o que nos é oculto. Não subestime o poder de uma fonte de luz, cultive sua chama interna. Ela clareia, desculpe, caminhos que os olhos jamais enxergarão. Drica, coragem. Sonhar é compreender o nosso real tamanho. É entender que o nosso poder não tem limites. Ative sua fé, sonhe suas asas, tire os pés do chão e viva a realidade que quiser, sempre que desejar. E é isso, gente. Ei, amiga. Meu Deus, não chora. Não choro. Tudo é perfeito. Eu sabia do que no jeito- final ela ia chorar. Tudo é perfeito do jeito que tem que ser. Então, eu tirei energia, estima, discernimento, entrega e a coragem para vocês. Cartas empresa. lindas. Maravilhosa. Se vocês quiserem fazer um print depois, vocês façam. Quero. Tá, deixa aí que a gente vai... E é isso, gente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, algo que eu possa dizer nessa noite? Eu acho que eu tô sem palavras. Ela está emocionada, velho. Sabia que ela ia no final ia chorar. Só deixa eu secar aqui as minhas lágrimas. Deixa pra aí, gente que isso continuar. faz parte do Paranauê, gente. Eu sabia que você ia chorar, amiga. Tu é mais chorona do que eu. Eu sou chorona, você é mais. Eu sou muito. Faz parte. Vai. Que tranquila, que tranquila. Respira. Ó a flor e o trem Na ali. real, quando a pessoa escuta de si mesmo, aí balança, né? É, e tem uma coisa que você trouxe, Dinei, que eu sempre... eu tenho algumas velhas máximas que eu vou falando, que o primeiro ouvido é o meu. E é o mais difícil. Então, quando eu falo para vocês, além de eu falar do vivido, mas o primeiro ouvido que ouve é o meu. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Respira. Respira e acolhe o presente que você recebeu. Deixa vir, tá tudo bem. E assim, Quando a gente trata de comunicação, comunicação autêntica e feedback, comunicação autêntica, comunicação e feedback, que são temas que ainda a gente precisa falar muito sobre, tá? Porque feedback nada mais é do que eu falar de mim para o outro e ouvir o que o outro tem a dizer sobre mim. E aí a gente entra numa ferramenta que eu até trouxe aqui, mas assim, acabei, que a gente chama... Porque nós temos 4 eus. Tem a Janela de Johari, que é uma ferramenta de autodesenvolvimento e de autoconhecimento que a gente utiliza, nós temos um eu que eu conheço, que todo mundo conhece. Mas nós temos um eu que é só o outro que enxerga. E nós temos um outro terceiro que é o oculto, que é aquele lado fedorento, meu lado ruim, que eu não quero que ninguém conheça. E nós temos um quarto, que é aquele quartinho proibido, onde tem todo o teu cacareto, que é onde você vai mexer na terapia, né? Então, como que eu sei como eu me comporto, as atitudes que às vezes a gente está fechando, mas não fechou, mas vou aproveitar a oportunidade. Por exemplo, tem coisas, tem parcela tua que o teu marido conhece melhor que você, e vice-versa, e vice-versa. Então, assim, tem coisas que um amigo diz assim, o nosso companheiro diz assim: "Orra, você naquela hora fizeste". Tu diz: "Não, eu não fiz". A pessoa diz: "Sim". Como que a gente faz para dar consciência? A gente pega o comportamento da pessoa e diz, ó, naquela hora, quando ela fala, repete na minha fala. Aí você faz a pessoa ter a verificação de percepção. E aí a pessoa cresce. Feedback, dar feedback não é para qualquer um. E saber falar, muito menos. Hoje estava o meu pessoal lá na minha casa, que é o meu jardineiro que faz tudo, eu falei para ele, ó, eu xingo e você nem sabe que estou te xingando. Eu sou muito hábil nas palavras. E isso tudo é pedalar a bicicleta, né, amor? Para algumas coisas tem que fazer... Verdade. Né? Eu Dá digo assim, equilíbrio. que eu digo, para algumas coisas eu ter 57 anos, não é só para a gente ter mais ruga, ter mais não sei mais o que, não, é para sabedoria. Então, eu sou uma mulher sábia e eu sei usar isso, com consciência. E eu ensino outras mulheres e outras pessoas, outros homens também. Né? Porque autoconhecimento passa por isso. E é uma jornada longa.
é bastante investimento, sabe? Eu acho que assim, ó, as pessoas... Aí, a primeira coisa que a pessoa pede, quanto custa? E eu posso dizer quanto custa em valores, mas eu pergunto, eu devolvo, quanto custa você se ter de volta? Você ter uma noite de sono? Você se pertencer? Você ter orgulho de você? Você saber como fala, como não fala? Qual é o valor que tem para você isso? Aí é um investimento, né? Não é gastar. Autoconhecimento é investimento. Terapia é investimento. Eu só sou o que sou porque eu passei por ele em terapias e ainda tenho. Óbvio, todo terapeuta precisa ser cuidado. Gente, hoje está ruim, alguém me ajuda. Né? Então, o pedir ajuda nessa jornada, investir, não importa. Eu tenho pessoas que conseguem, por exemplo, que conseguem uma vez por mês, está tudo bem. O feito é melhor do que o perfeito. O ideal era você fazer, dependendo do que você tem, uma vez por semana. Mas se você pode gastar, então o investimento é 150 por mês, você vai fazer aquele e está tudo bem. E vai ser feliz com aquilo e vai começar a melhorar com aquele que você quer, com aquilo que você tem. Então, a gente tem que parar um pouquinho de ser muito megalomaníaco. Sabe? Eu acho que assim, é tudo muito over, muito fora e muito grande. Não, é muito mais simples. Disso daqui, se eu quiser dar aula, fazer mais 2 horas de live sobre isso aqui, eu faço. Porque dá muita coisa para aprender e para trocar. E é muito simples. É muito mais simples. Viver é muito simples. A questão A gente complica, né? A gente que complica o ser humano. Eu digo assim, ó, né? São chaves. Tem uma outra mentoria que eu chamo Encontre o Seu Mestre Interior, onde eu digo, Papai do Céu colocou a chave muito bem escondida dentro da gente. Todo mundo tem a chave. Só que às vezes tem que ser a força para achar, porque tá tão lá dentro que a pessoa escondeu. E isso, quando não pega, não dá chave para o outro e para outra. Porque essa é a outra parte. Não sei o que é pior, né? Certo? Mas assim, eu acho que assim, ó, acho que como mensagem final, aproveite. A jornada aqui, ela é curta, ela é muito rápida. O que é 60, 70, 80, 90, 100 anos para todo o restante que a gente tem? Que a gente não se perca nos queixumes, nos senões, nas matérias mais difíceis que a gente veio para cursar, que a gente olhe para o tanto que a gente já é, que a gente reconheça que nós somos centelha divina, que eu sou um pedaço de Deus, que Deus está em mim e está em vocês, que nós somos uma partícula de toda essa grandiosidade que é esse mundo e que a gente nunca se coloque inferior a isso. Nós já somos. Então, pega o teu cajado, assume o teu poder, assume o que você é, vem para cá, volta para você ir para lá melhor. E se trata disso. Simples assim. Gratidão pela oportunidade. Nós que Meu agradecemos. Deus do Obrigada. céu, Vera, que aula, gente. Muito bem. Gente, percebeu que a gente só ficou... Hã? Eu fiquei, foi de boca abrida aqui. Boca abrida. Aqui a baba tava escorrendo já. Gente, foi um bate-papo aqui muito gostoso. A gente ficou sem palavras. Eu fiquei sem palavras, acho que a minha amiga também, né? Porque ela de falar, ela fala Sem mais do que eu, hoje palavra. ela ficou quieta. Hoje eu fiquei realmente sem palavras, porque é um assunto que eu gosto muito e respeito muito, essa parte Pegou fundo, espiritual. né, amiga? Aham. Parte espiritual, parte que fala muito do nosso eu, do que a gente é, de tudo. Eu fiquei você vidrada emociona. demais. Eu sou muito tagarela quando eu tô falando, mas hoje eu realmente eu só ouvi. Pegou Pegou uma tagarela maior que ela. Né? Hoje eu Pegou só no ouvi. ponto fraco da Drica hoje, né, Muito, amiga? muito, muito. Só gratidão mesmo por estar aqui com a gente hoje. Muito bom isso. Foi muito bom mesmo. Então, vamos encerrar, amiga. Vamos agradecer Vamos. mais uma vez aí os nossos parceiros. Aos nossos patrocinadores. Começando aqui com a nossa JP. A gente está com fome também, né? JP Empadas. Instagram, Uma delícia, JP gente. Empadas 2023. Tá? Entra lá, tem o contato deles, tem tudo. Uma Fique à diversificações de sabores que vocês nem imaginam. Muito bom, ela derrete na boca, gente. Ai, Muito tô com bom. fome. E hoje, a Subway com a sua novidade, né, amiga?
veio com essa novidade dessa nova embalagem Vamos deles. abrir. Agora eu vou Abre abrir aí. pra vocês verem, Abre que porque a gente eu tá também tô bem curioso. curiosa. Que a gente recebeu, mas não pôde abrir. A gente vai abrir agora. Então, a pouco Subway da Tenente Silveira, muito obrigada por esse presentão pra nós aqui no estúdio hoje. Linda caixa de Ficou vocês. muito bonita. aham. E olha Muito só mesmo. que top, gente. Isso aqui hoje. Nossa. Isso aqui é um banquete, né? Quantos mais vem pro lanche? Deixa, é assim que se encaixa. Olha só que lindo isso aqui. lindo. Gente, que perfeição. Deixa eu pedir pra Val me ajudar aqui. Amiga, aguenta aí. Olha só essa perfeição, gente. Deixaram cortadinhos já. Olha que lindo. Muito, muito, muito perfeito isso. Maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso. E também agradecer ao Pico Mega Store Ótimo. pelos nossos... Por tudo. Por É, tudo. Atendimento, atendimento, pelos é. nossos looks, pelas pessoas maravilhosas que são em receber a gente de braço abertos lá na loja. Ah, as vendedoras são maravilhosas. Nós duas Maravilhosas. fazendo a maior bagunça nos provadores, né, amiga? Me E levem elas... junto pra eu fazer bagunça, que eu amo provar roupa. Vambora. Você gosta? Vambora. Amo. Fechou, Marcando então. Eu sou com a modelo, Vera. né, amor? Eu adoro. Aê! Fechou, Vera Fechou, com a quando gente gente. for, então, eu te convidar pra Então, isso. a Vera com a gente lá no Pico, fazendo É. bagunça, então. A pessoa já se convida, né? Problema sério. E Muitos que- looks, muitos looks. Verdade. E não queremos deixar também de agradecer a Goma Vitamin mais uma vez por essa parceria maravilhosa que nos fornece todas as gominhas, Vera. Atrás de você tá todas as nossas gominhas que a gente adquire, a gente consome diariamente, que é pro cabelo, vitamina de A a Z pra homem e pra mulher. Eu quero ganhar uma pra eu provar, né? Colágeno, Opa, hoje a gente te vitamina dá uma, então. D3, Tem vitamina D3, tem o infantil, né, tem amiga? infantil, melatonina pra quem não dorme. Hoje ela comentou sobre a melatonina, então a melatonina ia ser uma Show. proposta pra É. ela, né? Toma, eu faço melatonina, eu faço uso de melatonina. É, nós Eu temos ali tenho, a também, gente ó. tá tomando, eu tomo Azulzinha. ele também quando eu preciso pra poder dar uma desligada, assim, que senão eu fico na cama trabalhando e eu não me desligo. Nossa E E Senhora. elas são eu- muito gostosas. Depois eu vou ensinar o exercício pra ela nos bastidores, tá? Ótimo, ótimo, Ótimo. tô precisando pra desligar, porque eu aqui o negócio fica elétrico o tempo todo. Ah, então eu também quero aproveitar aqui e mostrar a nossa canequinha. Olha só que coisa linda. A Vera já tá com a Eu dela ali, amei, né? né? O meu presente, eu já falei antes, mas gratidão, eu amo. Foi de Que bom que você coração gostou. todo esse presente Muito. pra você. Que bom. As nossas personalizadas, com as nossas caricaturas, né, amiga? Obrigada a quem produziu elas, porque estão perfeitas também. Muito obrigada pelo carinho. E é isso, gente. é isso. Ah, e não esquecendo, cupom, né, amiga? Do Manezinho Manezinho. Carioca 10. Comprou no site da Goma Vitamin. Não esqueça de colocar o nosso cupom e nos marcar assim que chegar o seu produto pra gente compartilhar também com vocês. É isso. Fechou? E mais uma vez, Vera Gauer, muito obrigada pela tua presença. O papo hoje foi Maravilhoso. surreal, assim. Eu amei. Eu acho que eu fui em outro planeta e voltei E voltamos. enquanto tu falava. É a Eu devo ter experiência. levitado e eu não percebi. Você porque sabe acho que que, foi a eu sensação. falo que passar por mim é a experiência. Agora, É a experiência. agora eu posso falar no final, eu posso, porque agora já viveram. Eu sempre falo que passar por mim é a experiência. gente. E eu tenho Muito muita bom consciência mesmo. disso. E continue assim, ser iluminada. Muito. Você é. Olha o óculos escuro, por que tem que botar? Fala aí, agora. E ainda quero essa frase de tu falando que a gente quer fazer nós duas andando e gravando ainda e fazendo um bom desfile ainda. Dentro da loja ainda dá o pico com as roupas tops. A gente vai colocar. Coloca o seu óculos escuro, já que esse meu brilho afeta a sua pessoa, meu amor. Me desculpa. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite a vocês que estão aqui com a gente, que estão nos seguindo, porque sem vocês também a gente não estaria aqui hoje. Obrigada por Continue nos acreditar, seguindo, né, amiga? Continue lá no, né, nos acompanhando no YouTube, Instagram. Instagram, @Manezinho Carioca. YouTube. @Manezinho Carioca também. Aonde você acha um, você acha em todos. Todas as plataformas que a gente tá. TikTok, YouTube, Instagram. Só chamar a gente. Só seguir a gente, aliás, né? Ative as notificações pra não ficar de fora de nada, porque vem muita coisa boa aí pra vocês e muita coisa gostosa. Então Né, é isso, amiga? gente. Beijão no coração de vocês. Beijo. Obrigada por mais uma noite maravilhosa aqui no estúdio Manezinho Carioca, Até a próxima. com essa presença ilustre da Vera Gauer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.